Sejam bem-vindos a mais um IELCast, é do Piauí. Para o mundo! E aí, Kilson, cara, hoje a gente tá gravando feliz aniversário pra você. Obrigado, irmão. Obrigado, hein? Hoje é o aniversário do Kilson, nessa data que a gente tá gravando um episódio muito piauiense, diga-se de passagem, né? Você vai entender isso daqui a pouquinho. Mas eu costumo ter um carinho muito grande, trabalho com ele há mais de 10 anos e no Bom Dia, no programa de televisão que eu faço diário, que vai ao ar em todo o Brasil, o apelido, o pseudônimo dele lá é de Negro Lindo do Bom Dia. Né? Muito bem. Parabéns, cara. Obrigado. 44 anos. 4.4 com carinha. Com um corpinho de 65. Não, né? Vamos dizer assim. Cara, hoje a gente vai bater um papo, para mim, extraordinário, porque mostra primeiro a beleza nordestina, a beleza piauiense, não só a beleza, mas a inteligência, a capacidade, enfim, uma série de adjetivos que é melhor ela mesma falar do que a gente está falando aqui, e ela falar e expressar isso em termos de conversa, de bate-papo. E hoje nós vamos conversar com a menina espetacular, que tem uma carreira incrível, que tem um futuro maravilhoso. Ela nasceu em Teresina no dia 24 de janeiro, é capricorniana. Não, só por muito pouco. Por muito pouco. Em 1999, é uma modelo brasileira, vencedora do concurso Miss Brasil 2017. E aos 17 anos, né, ela venceu o concurso Miss Teen Teresina, após ter sido descoberta em uma agência de modelos em 2016 também. A modelo venceu o concurso Miss Teen Piauí e no concurso nacional, é isso mesmo? Isso. Foi a segunda colocada. Exatamente. E foi Miss Brasil. Isso. Miss Brasil. Uma salva de palmas para Monalisa Maria Alcântara Nascimento. Seja bem-vinda. No mundo conhecido como Monalisa Alcântara. Antes de começar esse bate-papo, eu quero te fazer um pedido. Ativa o sininho, dá um like, se inscreva no nosso canal. No TikTok já passamos dos mais de 120 milhões de views. No YouTube lá, estamos na nossa caminhada para chegar nos 100 mil inscritos. É o primeiro podcast em TV aberta para todo o Brasil, todos os sábados às 10h30 da noite, né, Kilson? É verdade, às 22h30. Mais conhecido como 22h30. Lembrando também que no Facebook é só digitar IELCast nas plataformas de áudio e nas plataformas de vídeo, né, Kilson? Com certeza. Vamos que vamos. Dessa Você tá moral elegante pra aí, caramba, né? cara. Já sabe, né? Heron. Veste o homem atual. E ressaltou muito essa camisa em você, viu, cara? Bacana, hein, velho? Tá bonito. Tiozão. Olha, lembrando que qualquer um dos nossos patrocinadores que apareçam aqui atrás, se você consumir, por exemplo, a G3, que é a internet, a melhor internet do Piauí, já consome. Então, todos esses patrocinadores que aparecem atrás, se você consome qualquer um desses serviços, dá essa moral pra gente, né, Kilson? Com certeza. Dessa moral, consumir. Por favor, nos ajude. Tudo bem? Tudo ótimo. Que bom estar aqui. Obrigado. E de cara, você fica ligado aí que nós vamos dar todas as dicas de um dos maiores eventos do Nordeste que acontece no Piauí, que é... O Miss Universo Piauí. A gente vai falar já sobre isso. Deixa eu começar esse papo falando justamente o que a gente gosta de saber aqui no IELCast, que é quem é Monalisa Maria Alcântara Nascimento. Nossa, essa daí é uma outra pessoa. É verdade, por isso que é bom entender. Monalisa, uma pessoa muito destemida, sempre muito divertida, sempre gostei de falar muito, de me comunicar com as pessoas, sempre danada, como a gente diz. Cresci tanto em Teresina como no interior de União, então tive esse privilégio de ter uma infância pé no chão, brincando bastante. Então, essa é a minha essência. Eu gosto rasgando o dedão do pé na rua. Você é filho de quem? Filha de quem, perdão? Minha mãe chama Elda Maria Alcântara Nascimento. Meu pai chama Rogério. Eles faziam o quê? Meu pai era policial civil. Não está mais entre nós, faz bastante tempo, faz também muito parte da minha vida. E minha mãe trabalha numa madeireira. Ainda hoje? Ainda hoje, trabalha na madeireira. Ela é bem novinha, minha mãe. Sério? Minha mãe tem 45, 6 anos. É nova. É nova. Tá mais nova que o Kilson. Tá sim. E é uma grande sambista. Kilson? É sim. É verdade. A mãe adora um samba. E ela fazia o que na época que ele teve? Minha mãe já trabalhava nessa empresa. Minha mãe já trabalha lá quase 30 anos. É a funcionária mais antiga. Qual era a função dela lá? Ela começou limpando, porque ela entrou 17 para 18 anos. Depois ela foi para o caixa. Aí ela foi aumentando de posição. Meritocracia mesmo, né? Exatamente. Trabalhando duro, sempre muito fiel à empresa. E muito conhecida. Ela é como eu, né? Gosta de se comunicar. Falante.
Chega onde ela chega, ela chama a atenção. E aí ela trabalha hoje como fiscal da empresa. Essa é a sua mãe? É minha mãe, exatamente. Essa é Linda minha mãe. ela. Minha loira. É. Minha mãe é loirita. Você é filha única? Não. Tenho uma irmã mais velha por parte de pai, tenho um irmão e tenho uma irmã que aí sim a gente tem mais convivência, mais nova, né? e é por parte de pai e parte de mãe. A gente costuma perguntar aqui as primeiras memórias afetivas. Sim. Tu consegue recordar? Olha, eu tenho muitas memórias, né? Como eu te falei, eu perdi meu pai muito cedo. Ele não está mais entre a gente faz bastante tempo. Desculpa te perguntar, mas como? Meu pai faleceu num acidente de carro, indo para Campo Maior, para os festejos. E ele sempre gostou também de festa. Ele é do interior de União, adora esse tipo de festa. E aí ele sofreu um acidente. Minha mãe estava junto também, mas ele foi o único que faleceu. Você conviveu com ele por quanto tempo? Até os 5 anos de idade. Ele Então, morreu são memórias muito. Mas muito. tu consegue se recordar? Com certeza. Todo mundo fica assustado comigo. Eu tô assustado. Porque eu dou detalhes. Eu lembro que uma vez eu estava até conversando com a minha mãe. Mãe, a senhora lembra quando a gente estava na sala? Meu pai estava trançando o meu cabelo. E aí a senhora sentou na cadeira e a senhora caiu. E ela falou, Mona Lisa, como assim você lembra disso? Era muito pequena. E eu lembro de tudo isso. Porque como meu pai sempre foi um pai muito presente, meu pai era muito presente. Eu tenho várias lembranças dele. Então, assim, eu lembro do meu pai indo no mercadinho. Daí ele me colocava no ombro. E aí eu ficava escolhendo as bonecas. Enquanto a gente ia comprar alguma coisa, arroz, feijão, eu ficava olhando para as bonecas, que tinha essa parte também. O meu pai trançava meu cabelo, me dava banho. Eu lembro dele limpando meu pé para colocar a meia, para me levar na escola. Como ele era policial civil, ele fazia plantões, né? E aí eu sempre muito grudada nele. Ele pegava, me colocava na moto e me dava uma volta assim na rua, só para eu parar de chorar. Ele me deixava. Que lindo. E aí ele ia. Então eu tenho muitas lembranças com ele. E ele sempre foi um bom pai, um bom marido? Muito. Assim, a perca dele foi realmente assim, uma coisa que mudou a nossa vida completamente. Porque ele era o pilar em tudo que você imaginar. Moral, financeiro, tudo, proteção, tudo. E ele era o arrimo de família, como a gente diz. Também. Então ele ajudou todos os irmãos a sair do interior, vir para cá. Ele veio para cá, para Teresina, com 12 anos de idade, estudar, trabalhar. Então, assim, ele ajudou todo mundo a vir do interior, ter um lugar para ficar. Ele ajudava todo mundo. Então, assim, eu lembro que depois que ele faleceu, eu continuei morando na mesma rua, só que na casa da minha avó, que ficava mais embaixo. Mas foi um divisor de águas, né? Assim? Foi. A gente saiu com a mudança na cabeça, porque não tinha nem pra onde levar. Você imagina o que é com 5 anos... Calma, Denis. Você imagina o que é com 5 anos, você perde o pai, né? A mãe... Muito nova. Minha mãe tinha 29 anos. 29. Ele tinha 33. Cara, muito novos. Muito novos. E aí eu imagino a tua mãe... Eu sempre falo assim pra minha mãe, né? Que muitas coisas aconteceram. Eu falo, mãe, assim, eu não julgo nenhuma das suas decisões, sabe? Porque eu imagino a sua cabeça com 29 anos, com 2 filhas pequenas, com um mais velho, adolescente, meu irmão era, perdendo o seu marido, o seu melhor amigo, o seu parceiro. Então, assim, minha mãe, ela estava no acidente, né? Ela ficou aí quase 6 meses se recuperando. Sério? E você foi ficar com quem? Aí eu fui morar no interior, com minha avó, com a mãe do meu pai. Ela? Cadê? Deixa eu ver aí. Não é. Essa foi que me criou. Essa é minha pretinha. Ela é a mãe da minha mãe. A tua bisa? Ela não. Ela é minha avó. É a tua avó? Isso. Não, ela é a tua avó que eu tô falando, é ela. Isso, mas aí quem me ajudou nessa época, nesses 6 meses que a minha mãe ficou mal, foi a minha outra avó. Eu fui pro interior de União. Você saiu de Teresina? Fui para um povoado chamado Povoado Bandeira, que tem hoje acho que uns 200 pessoas, 150 pessoas. Hoje é bem lá pequeno. naquela época? É um povoado, né? É um povoado, isso. É bem pequenininho. E aí eu fiquei lá, numa creche, assim, que tinha até de 7, 5 anos, 6 anos. Aí fiquei com a minha irmã, porque a minha mãe estava se recuperando e toda a minha família estava voltada a ajudar ela. Como é que foi pra ti, então? Porque tu era muito apegado ao teu pai, à tua mãe. Eu não entendi. Eu lembro que foi uma psicóloga, que era amiga da minha mãe, que me contou tudo. Daí ela chegou e falou assim, olha,
seu pai, você... Ela começou a contar várias histórias. E eu, na minha cabeça, meu Deus, essa mulher não fala, não. Meu Deus, que saco essa mulher. Eu não entendia. E todo mundo chorando, e minha casa lotada, e chá, e gente fazendo chá, gente fazendo café. E à noite eu não entendia nada. Eu lembro que eu estava na casa da minha babá, quando eu ouvi tudo. Quando descobriram o que tinha acontecido, né? A minha tia chegou na casa da minha babá, acho que em Timon. Eu estava na casa dela nesse final de semana porque eles tinham relação de amizade, né? A minha babá, acho que a neta dela, o meu pai era padrinho, então eu ia para lá também para brincar com as crianças. E aí chegou no carro desesperada, entra. E aí eu fui descobrindo aos poucos, assim, pelas pessoas, as pessoas muito agitadas, muita gente chorando. E aí essa psicóloga chegou, falou para mim, a minha irmã não entendia, ela tinha 3 anos, então não teve como explicar direito para ela, era só tá no céu. E aí, assim, eu comento isso, né? Como que funciona o luto, assim. E para mim foi muito diferente. Eu fui sentir mesmo a falta do meu pai, entender todo o peso do luto, acho que com 8, 9, 10 anos. Até então, assim, para mim tudo, ele ia voltar. Uma hora ele... Ele tinha que fazer alguma coisa, ele porque tinha os plantões, né? Exatamente. Uma hora, tipo, tudo isso tinha sido... E quando é que deu esse baque? Ai, acho que... Porque a minha vida era muito diferente. Eu estudava numa boa escola, eu tinha uma vida confortável, né? Meu pai estava trabalhando muito para dar essa vida confortável pra gente. E aí eu fui morar com a minha avó, sei lá quantas pessoas dormiam naquela cama. Um monte de gente dormia na cama. Todo o quarto da minha tia foi minha mãe, meu irmão, minha irmã, a filha dela, a minha tia, todo mundo foi dormir no mesmo quarto. Era rede por cima de gente, era gente. Eu dormia assim, e paradinha. Foi impacto pra ti, né? Foi. E aí a gente saiu com a mudança na cabeça. Eu lembro que eu tinha muito brinquedo, né? E aí eu fui perdendo aos poucos os meus brinquedos. Aí não tinha como repor. Porque assim, a minha mãe, quando meu pai morreu, tudo mudou. A minha mãe trabalhava porque ela tinha um emprego dela, sempre foi independente, mas assim, o dinheiro dela nunca foi para pagar as coisas da casa. Era dela? Era dela. Então, de repente, a gente perdeu tudo. Tudo. A gente não tinha mais dinheiro para pagar um aluguel, a gente teve que sair da casa, foi morar na casa da minha avó, que é essa que apareceu na foto. E foi ela que abriu as portas pra gente, assim. Aí eu fui estudar em colégio público. Que não tinha Não tinha, nunca tive essa experiência. E aí, não tinha mais dinheiro para brinquedo de Natal. Eu fui ter brinquedos para o Natal quando eu já tinha 10 anos. Cara, é muito louco isso, né? Porque o grande lance, Kilson, não é que... muitas vezes, quando você não tem, ou você quer ter, você vai, rala. Você rala, mas quando você cria... Você nasce num ambiente. Você nasce num onde ambiente. você já tinha tudo. Uhum. O difícil não é você comer feijão e arroz e comer filé mignon e depois voltar a ser assim no filé mignon e... Exato. É que, assim, a gente não era rico, assim. A gente não, era muito humilde. Numa mas classe diferente, mas né? a gente tinha tudo, assim. Eu não tinha o que reclamar. Meu pai trabalhava muito. E aí eu lembro que a minha mãe disse que eu tinha a maior coisa para comer. Não era difícil. Mas passa perrengue para você ver. Não tem problema, vamos comer. A gente come tudo. Aí aprendi a comer tudo na mesma hora. E nessa transição, Mona Lisa, o que é que mais pegou para ti, assim? Porque nesse período você estava solitária. Uhum. Eu acho que o tratamento, assim, das pessoas, sabe? De um lado, eu recebia muitas pessoas falando assim, nossa, seu pai me ajudou. Eu tinha uns bebos que ficavam assim nos bares da minha rua, né? Aí, quando eu ia comprar alguma coisa, eles começavam a me dar dinheiro, assim. Pega aí, teu pai me ajudou. Pega aí, teu pai me ajudou. Teu pai me deu oportunidade de estudar. Teu pai me ajudou com o emprego. Teu pai não sei o quê. Porque meu pai ajudava muitas pessoas. De coração, assim, sabe? E aí, eu tinha esse lado, assim, das pessoas me paravam, nossa, mas seu pai fez isso. Então, muita gente cuidava de você. Então, muita gente. E de outro lado, assim, as pessoas, às vezes, eram maldosas, né? Tipo, tinham algumas pessoas, assim, né? Do tipo, ela não tem pai. Então, assim, tipo, as pessoas não me tratavam tão bem. Antigamente, eu sentia que as pessoas me recepcionavam de um jeito e depois não me recepcionavam da mesma maneira, Tinha sabe? perdido a proteção do teu pai. Tinha perdido. E isso eu acho que é o que mais me doía. Porque Dói ainda hoje? Acho que a gente aprende, né? Eu me que teu olho brilha, né? Eu me tornei essa mulher muito forte, destemida por isso. Eu sempre falo, né? Eu não gosto de pensar, nossa, mas se ele tivesse aqui? Eu ficava nisso quando era criança. Nossa, se meu pai tivesse aqui, isso não aconteceria. Porque a gente fica desprotegida, né? Então, eu comecei a sofrer várias coisas por conta da minha coisa. Eu comecei a sofrer preconceito. Então, eu começava a sentir as pessoas incomodadas com o meu cabelo,
com a minha maneira. E eu sempre pensava, nossa, se meu pai tivesse aqui, isso não estaria acontecendo comigo. Qual o pior episódio? Que tu abriu assim, pô, se meu pai tivesse aqui... Eu acho que o primeiro episódio, e eu acho que um dos últimos aqui no Piauí foi os... Qual foi? O primeiro eu tinha, acho que uns 8, 6, 7... Não sei, eu era muito criança, assim. E aí eu fui na casa de uma pessoa que eu brincava muito. O pai dessa pessoa estava lá. E ele era muito amigo do meu pai. E aí, depois que meu pai morreu, tipo assim, ele me tratava, tipo, que nem cão, assim, sabe? E aí eu lembro que eu fui brincar com essa minha amiga. E ele falou assim, sai daqui, menina. Tipo assim, ele me enxotou da casa dele. Caramba! Esse foi o que eu mais fiquei assustada. Porque ele era muito amigo do meu pai. Ou ele usava seu pai? Pois é. Meu pai era muito bom, gostava de fazer festas. Meu pai adorava festa. E ele olhou pra ti com 8 anos? Com 8 anos. Isso que eu acho que foi o mais baixo. É muita maldade, né? É muita maldade. Eu era muito novinha, sabe? E aí eu comecei a sentir. E aí eu fui endurecendo, fui aprendendo a me defender. A minha mãe também é uma mulher que passou por muitas coisas na vida, né? O meu pai já é o segundo casamento da minha mãe. Então, ela passou muito no primeiro casamento. Então, assim, olhar para minha mãe também era uma forma de aprendizado, a me colocar, Força, né? A não deixar as pessoas pisarem em mim, sabe? Porque tem gente que você não precisa de muito para você querer pisar no outro. É incrível. Verdade. As pessoas acham que quem tem dinheiro, não. Primeiro que dinheiro não muda ninguém, revela as pessoas. Mas você não precisa de muito para pisar no outro. E muitas vezes quem tem menos trata bem. Uhum. Não, aliás, às vezes quem tem mais trata Exatamente. muito melhor e quem tem menos trata muito pior. Exatamente. Eu tenho uma curiosidade, eu sou pai de menina, né? Minha filha tem 14 anos. E assim, eu procuro todo dia, de empoderá-la, de falar sobre o quanto ela é linda, o quanto ela é maravilhosa, o quanto ela é espetacular, para ela nunca aceitar menos do que ela tem em casa. E você, como figura masculina, é muito importante fazer Era essa a isso. pergunta. Quem se tornou essa figura masculina? Graças a Deus, muitas pessoas, assim. O meu tio, que mora do lado da casa da minha avó. Todos os meus tios, assim, os pais, os irmãos do meu pai, o meu avô, que nos deixou também recentemente. Meu avô era essa figura, assim. E assim, eu confesso que acho que a maior força, eu falo que é uma casa de mulheres, são as mulheres da minha casa. É, né? Elas são... Eu te falo sobre figura durona, masculina, né? Porque minha esposa fala muito sobre isso, sabe? É importante. Meu bem, todos os dias quando eu acordo, eu mando uma mensagem para minha filha, quando eu tô saindo pro trabalho, e falando o quanto ela é linda, o quanto ela é maravilhosa, o pai dela vai estar aqui e tal. Porque eu acho que reforçar isso é muito importante. Mas é muito importante. E eu sinto que vários traços, assim, da minha personalidade, elas foram moldadas justamente, às vezes, pela falta mesmo dessa figura, né? Graças a Deus eu tive tios, assim, que me ajudaram muito. Mas não é a mesma coisa de ter um pai. Não é a mesma coisa. Eu te fiz essa pergunta, na verdade, porque a maioria das vezes as mulheres acabam se entregando pro primeiro que chega e... Olha, você é linda, você é maravilhosa. E aí ainda na cara. Em vez de ter um esposo, ela quer um pai. Exatamente. Mas aí, eu sempre fui muito esperta. Foi, né? Sempre fui muito esperta. Então, eu comecei a entender muito o quanto que a figura do meu pai, não ter ele, me prejudicou em muitas coisas. Mas eu não poderia ser refém para sempre disso. Então, assim, eu sempre fui uma menina muito falona e tal, e às vezes me envolvia, todos os problemas da escola eu tava junto. Mas aí eu entendi, nossa, eu entendo que isso foi um traço da minha personalidade, foi construído na minha personalidade por conta de várias coisas que aconteceram na minha vida, mas eu não posso ser refém disso. Isso não faz com que o que eu sou. Então, assim, eu sempre falei, assim, pra minha mãe, porque a gente mora num bairro onde a gente viu algumas pessoas indo por caminhos que não são tão bons, se envolvendo com pessoas... Né? Exatamente, se envolvendo com pessoas que não deveriam, né? Muitas mulheres acabam se envolvendo com homens que não são tão bons justamente porque quer sair de casa ou porque nunca teve pai. Se coloca na situação, inclusive, de homens de casados. Perigo. Eu vi isso muito, muito na minha vida. Mas isso... não é a minha vida. Isso não vai ser a minha realidade. Eu sempre quis algo diferente pra mim. Eu sempre falei, cara, o mesmo Deus do fulano que tá na TV é o meu. Por que comigo vai ser diferente? Ah, tem que ser, não pode. Aí você foi não crescendo e tu é muito alta, né? Sim. Aí bullying. Também. Oxi. Qual eram os Demais. apelidos? Ah, Na minha época era intimar, né? Me chamava muito de rolha de pulso.
Brincadeira, hein? Como era o Jaime Palilo. Ficavam zoando, né? É. Comigo não era diferente, não. Eles zoavam. Mas assim, naquela época era coisa de menino com menino, porque a gente não tinha rede social, porque isso Sim. se propaga e o ódio é muito maior. É muito maior. É bem diferente. Vocês resolviam, pelo menos a gente resolvia ali. Uhum. Então, como era uma proporção muito pequena, você conseguia muitas vezes lidar com aquilo. Eu tive as duas experiências, né? Então, Sério? tanto nas redes sociais, porque eu já sou dessa era, É. como... Chamou a gente de velho. Mais uma Tudo vez, bem. né? Desculpa, vou parar com isso. Nós somos analógicos, vamos dizer assim. Mas é porque realmente É eu verdade. vivi as duas situações, né? Mas na escola, eu apanhava muito na escola, quando eu era criança. Sério? Demais, porque eu era boba demais, eu era muito bobinha. E aí eu falava, vou falar pra diretora, aí minha filha, até lá eu já tinha apanhado horrores. Das meninas. Dos meninos, das meninas, porque eu sempre grandona, né? Então quem vinha pra cima de mim era os meninos mesmo. Mas aí foi aí que eu aprendi a me defender. Eu usar o meu. Eu nem precisava fazer alguma coisa. Só o meu tamanho e a forma que eu falava Abordado. já botava medo em todo mundo. Eu tive que aprender, porque eu era uma menina muito boba, muito. E aí o pessoal tocando terror na escola, eu tinha que aprender a me defender, porque assim, me chamavam de Oliva Palito, Mona Lisa do Quadro Negro, Mona Crespa, Mona não sei o quê. Gente, isso é absurdo, né, cara? Sempre alguma coisa. E eu gostava de usar meu cabelo cacheado, né? Então, nessa escola pública nem tanto, mas depois que eu mudei para um colégio particular, me zoavam demais, porque as meninas já tinham mais condição e alisavam o cabelo. E eu não, usava os cabelos enormes, né? Eu gosto de chamar atenção, meu cabelo tá assim, mas eu gosto. E aí, quando é o divisor de águas, que você disse assim, não, isso não é legal, isso passa a ser tóxico. Eu lembro, eu já me defendia na escola, mas aí quando eu fui para uma outra escola particular, eu acho que essa foi a primeiro baque, assim. Porque eu era menina muito humilde, acostumada a conversar com as pessoas e tudo. E na escola particular era tudo muito diferente, sabe? Sim. Então, assim, as pessoas me tratavam com desdenho por vir de um colégio público. Filho de pobre. Filho de pobre. Idiotice. E o pessoal nem tinha tanto dinheiro assim, mas aquela coisa, basta ter uma coisinha para o povo já se achar. Então, eu era uma das únicas negras da minha sala, a única que tinha um cabelão cacheado, ninguém tinha. Tinha uma menina que até alisou, lembro. No meio do ano, ela alisou o cabelo dela. Por conta do bullying? Outras meninas chegavam, nossa, mas por que tu não alisou o cabelo? Teu cabelo é tão feio. Como é? Nesse nível, assim. Tipo, hoje... Como se fosse uma coisa normal. Não, menina, adolescente e criança pode ser muito cruel se a gente não moldar. E eles são os piores, os mais sinceros. Então, por exemplo, hoje todo mundo Chega na coloca a lata, boca, né? Todo mundo põe boca, né? Mas na minha época, quando eu era criança, você ter a boca muito grande era sinônimo de E uma a sua é pessoa natural feia. assim, né? Exatamente. Então, as pessoas falam... Mulher, mas tua boca é enorme, né? Feia, grandona. Ou tu morre de inveja, aposto de mim, que eu tenho uma boca fininha. Juro, o pessoal ainda falava assim, que eu tinha inveja. Então, eu sofri bastante, assim, nessa escola. Mas aprendi a me defender Qual também. é a escola? Ai, meu Deus, essa eu posso falar? É aqui em Teresina. É aqui em Teresina, Ah, na onde? Rua Goiás. Olha, já sei. Tu já sabe onde é? Perto Eu da não sei Frei qual é, Serafim. não. Perto da Frei Serafim. Foi lá mesmo que eu aprendi. Afinal de contas, não tinha mérito para isso, né? É verdade, exatamente. Porque eu acredito que isso tem que ter acompanhamento psicológico. Eu não sei como é que tá nas escolas. Eu acho que hoje deve ter alguma psicóloga falando sobre bullying, mas na minha época não Pois tinha. E é uma coisa muito estrutural, né? Exatamente. Não é do dia para noite, isso Não, vem de não. casa, o exemplo. Ninguém falava isso na sala, na escola. A professora nunca comentou sobre isso, nunca comentou sobre Muitas vezes achava até preconceito. normal, né? Nunca. Eu acho que como eu, muitas crianças passaram por isso e passou batido, assim, não era debatido Você na tem sala ideia, de aula. Olha, como é tão estrutural, né? Que, por exemplo, você lembra de músicas como no Nega do Carnaval, Cabelo Duro. Nega do Cabelo Duro, Chiclete com Banana, na época fazia, né? Como era Nega do Cabelo Duro, aí tinha outras. Cabelo raspadinho. Não, mas essa não. Essa era do Ronaldinho. Era. Mas tinham várias. Mas tinham trechos, né? Assim, Cara, e o pior era normatizar isso, né? Eu acho que o pior é você crescer sem referências. Como a gente tinha falado de referências de pai, eu cresci sem referências de beleza negra. Porque a minha mãe, como você viu,
Ela tem o cabelo loiro, ela é branca. Apesar da mãe dela ser bem pretinha, né? Ela é branca. É Verdade. É. Do cabelo, e no cabelo não é tão cacheado. Não, o cabelo dela é liso. O cabelo da minha mãe sempre foi liso. Da minha irmã também é liso. O meu cabelo que puxou pro meu pai, que é cacheado. Então, eu cresci sem referências. Porque a minha referência de uma pessoa negra era o meu pai. Perdi muito cedo. Com 5 anos, Minha mãe já é Mas loura. isso passa por dizer assim, eu vou ser que nem meu pai. Pois é. Não, porque aí a gente já precisa de uma referência feminina. Então, por exemplo, a minha mãe falava assim, seu cabelo é lindo, você não alisa seu cabelo, não toca... Minha mãe nunca lindo, gostou né? que eu mexesse no meu cabelo. Mas eu falava, mas a senhora é lisa, eu quero ter o da senhora. Entendeu? Tipo, não adianta você falar por exemplo, eu sempre falo isso também para jovens, crianças, porque eu sou indagada o tempo inteiro. Eu falo, olha, mãe, não adianta a senhora aqui usar a minha foto. Ok, isso ajuda muito, isso ajudou muitas pessoas. E se você alisa? A sua filha precisa da primeira referência, que é a de dentro de casa. Então, eu não tinha essa referência dentro de casa. A minha avó é uma mulher negra que me ajudou, assim, com muitos aspectos da vida. Mas a minha avó, assim, sempre... meu cabelo é feio. Minha avó também no interior tem um cabelo crespo. Minha filha só vivia amarrada aquele cabelo dela, porque ela não gostava do cabelo dela. E até hoje, eu brinco... Ou talvez ela não tenha tido uma referência de beleza negra, como você falou, Nenhuma referência, assim. E ela até hoje... Eu lembro que quando eu ia na adolescência com o cabelo mais solto, minha filha, passa um óleo nesse cabelo. Deixa eu te fazer uma pergunta pela minha ignorância, né? A gente vê muitos cabelos sendo alisados, mas tem cabelos lisos que querem ser crespos? Tem. Eu conheço um monte de gente. Eu tenho uma amiga minha que trabalha comigo, que é minha assessora, ela comentou comigo que quando ela era nova, ela fazia permanente. Muitas mulheres faziam permanente. Por quê? Porque o cabelo muito liso, às vezes, incomoda algumas mulheres. E elas queriam ter, tipo, ondulação, volume. O cabelo fica, vai ficando muito fininho. E tem mulheres que... É legal falar disso, né? Acho mas que existe. Pouca gente fala sobre isso. Eu nunca achei que existisse, assim, porque... As pessoas sempre me indagaram que o cabelo liso era melhor. Eu lembro que a menina me explicou como é que era alisar. Não, tu vai pegar um produto, vai alisar. Eu faço aqui, o cabelo dela... Ai, me desculpa, meu cabelo é feio com aquele cabelo... Porque cabelo muito alisado, assim... Ele perde não vida, fica bonito, não é a mesma coisa. E ela com cabelo feio, falando pra mim que o cabelo dela ficava lindo. Ó, não, aqui, ó, meu cabelo ficou lindo, faz igual o meu. Eu achei que... Não faz. É referência Mas de eu beleza. alisei, tá? Já alisou? Perdi cabelo, fiquei careca aqui com tudo. Se arrependeu muito? Oxe, eu fiquei sem cabelo. Mas o porquê? Foi pressão? Por conta dessa escola que eu estudava. Porque as meninas me impressionavam muito. Eu nunca fui muito... Apesar de trabalhar com beleza, na época eu não gostava, assim, tipo, de me arrumar. Eu era meio menina, assim, gostava de brincar de bola, essas coisas. Sério então, mesmo? as meninas, tipo, você tem que se arrumar, você tem que passar batom. Eu digo, oxe, eu tenho mau dinheiro pra eu pagar o livro, esse povo quer que eu compre batom, eu compre... E aí, eu lembro que eu pedi pra minha tia alisar, escondido, porque a minha mãe não deixava. Aí, minha tia alisou, aí na segunda vez... Rebelde. Aí, na segunda vez que eu alisei meu cabelo, eu perdi meu cabelo. Eu falei, nossa, nunca mais, isso aqui é pra eu aprender, eu nunca mais faço isso. E aí, foi nessa evolução de crescer. Aí, pronto, nunca mais. E, Mona Lisa, quando é que tu começa a se interessar por concursos de beleza? Eu, na verdade, começou um pouquinho tarde. Eu comecei primeiro como modelo. Então, desde essa época aí que eu sofria bullying, não sei o quê, o meu refúgio era o sonho de ser modelo. Porque eu via muitas histórias da Gisele, e isso quando criança. Depois eu ouvi muito da Laís Ribeiro, que é piauiense. Explica da Gisele, para quem da Gisele 20, É. isso. E aí eu ouvia muitas histórias assim, que ela sofria bullying por ela ser muito alta e muito magra, tudo que eu passava. E que se tornou quem ela é hoje, né? Uma das a Uber Model, a única Uber Model do mundo, né? A única que tem esse título, né? E aí eu pensava, nossa, o pessoal me zoa aqui, mas eu vou ser modelo. E aí eu brincava disso, eu ficava desfilando, brincava de desfilar, participava dos concursos da escola. Nunca ganhei concurso de escola. Sério? Ganhei depois bem mais velha, porque eu já era modelo, mas quando criança não ganhava de jeito nenhum. Já era preconceito, você acha? Era padrão mesmo, porque eu era muito magrela e as meninas que tinham um corpo parecido com o de mulher. Olha que absurdo. Chega a ser um absurdo, mas assim, meninas muito novas, que tinham o corpo muito mais avantajado, eram mais fáceis de ganhar do que uma menina como eu, porque eu era muito magra. E que é o padrão utilizado na moda no mundo inteiro. Isso, mas concurso de escola não era assim. Então eu não ganhava. O cabelo também, eu não ganhava de jeito nenhum. Garoto estudantil. Isso, olha, eu vou te falar, tu vai ficar assustado.
8 anos, 9 anos. 8, São 9 anos. crianças, Nem 10 né? eu tinha. Olha que loucura. Mas aí foi assim. Aí depois eu comecei mesmo a modelar com 14 anos. Nessa época, nessa transição de 8 e 14, eu tô falando porque eu sou pai de uma menina de 14, né? Nessa época, por não ter pai presente naquele momento, já começava o assédio? Ou existia assédio? Não, assim, eu não tinha tanto assim, porque como eu era uma menina muito magra. Então não tinha esse assédio. Começou na adolescência. Mas você quando via isso nova, acontecer? eu via meninas da minha sala, assim, já sofrendo assédio. Meninas da minha idade, De 8? de 9, Caramba, 10 isso é loucura. anos. Já Loucura nasci grande, assediada. né? Passava na rua, as pessoas falavam, eita, menina, tá linda. Tipo assim, eu acho absurdo, sabe, certos comentários. Tipo, nossa, fulana tá ficando com... Como é Isso, essas você coisas tá ridículas. ficando com um corpo bonito. 10 anos. Como que Criança. sai da boca de uma pessoa? Isso acontece. Eu vi isso a vida inteira. Eu acho que todas as mulheres viram isso a vida inteira. Só que a gente vai normalizando, mas é absurdo. E esse normalizar é que causa todo esse prejuízo. Completamente, assim. Mas eu tentava me resguardar, sabe? Tô De todas impressionado as com a tua maneiras. força de autoproteção, né? Assim, Eu de sempre tentei me resguardar. guarda alta. Total, assim, sempre tentei me resguardar, não tomava cuidado com o horário, com lugares. Não que isso, sinceramente, não que isso adiante muito, porque é nos lugares mais improváveis que essas coisas acontecem, né? Que a gente acaba sendo vítima, né? Mas isso, eu tava pensando nisso esses dias, né? O quanto que a mulher, ela cresce a vida inteira nessa proteção. Se acontecer isso, olha, eu vou fazer isso. Se eu passar por isso, sabe? Assim, a mulher a vida inteira ela fica medindo a roupa, o lugar, o horário, porque ela está sempre na iminência de que algo vai acontecer. É louco, mas essa é a cabeça de qualquer mulher. Sempre esse medo. Banheiro, tranca. Não tem um banheiro até hoje que eu entre que eu não olhe tudo pra ver se não tem câmera. Que absurdo isso. Mas isso é desde a adolescência. Eu sou assim, você acredita? Sério? Juro. Até hoje eu entro... Eu não sei se tem outras mulheres como eu, mas eu sou assim. Eu sou paranoica. Fecha o banheiro. Eu fecho o banheiro e eu vou olhando, ver se não tem algum furinho, alguma coisa assim. Porque isso acontecia em escola, acontecia em banheiros públicos, assim. Isso já tem várias... Em desfile, chegou a ouvir alguma coisa assim? Em desfile eu já sofri outras coisas, não muito assédio, já sofri outras questões em desfile. Nós vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Bom, que loucura esse negócio. Fiquei espantada agora. Mas, sério, eu acho que algumas mulheres fazem a mesma coisa do que eu, que olha todas as vezes que não tem, olha em cima. Eu odeio quando tem ventilação, porque eu não consigo ver se tem alguma coisa ali. Lá na ponta em cima. Na ponta. Mas eu sou assim, paranoica até hoje, eu olho em Mas tudo. que bom que você é. A gente tem que ser, né? Porque senão... É melhor ser do que... Eu também penso assim. Melhor a gente ser do que É melhor não ser. pagar pelo excesso do que pela omissão. Porque essa é a nossa realidade agora. Com certeza não é isso que a gente quer viver pra sempre, mas é o que eu Eu fiz. já tô então... preocupado com a Riane. Eu vou já falar pra ela ficar assim também. Tadinha. Mas vamos lá. Então, tu foi muito incentivada pela família a participar dos concursos ou era um negócio teu e... Só meu mesmo. Era? Era, assim, quando eu comecei a desfilar, o meu primo trabalhava com isso. Ele sabia desde criança. Eu já passei em testes. Quando eu tinha 8 anos, eu passei num teste. Quando eu tinha 10 anos, eu passei num teste. Só que minha mãe não deixava. Minha mãe, ela tinha medo. Então o olheiro já via que você Eu tinha... pedia pra ele tirar foto e mandar pras agências. E aí eu era aprovada, mas ele não deixava. Não deixava de jeito nenhum. E aí, quando eu completei 14 anos, eu me mudei. Eu cresci no Ilhotas, no bairro Ilhotas. Aí eu me mudei para o Saci. Zona Sul da capital do Piauí. Bem Zona Sul, porque o Ilhotas é mais centro-sul. É no centro-sul. Isso. E aí me mudei para o Saci. Aí eu aprendi, porque eu sempre andei de pé, né? As coisas são muito aqui no centro, no leste, então eu caminhava e tudo. Não sabia andar, tipo, muito de ônibus. Tinha uma passada maior. E aí eu tive que aprender a usar o ônibus mesmo, porque meu bairro já ficava bem mais distante, né? E foi aí que eu pensei, poxa, se eu já sei andar de ônibus para ir para a escola, eu vou para os castes sozinha. Olha. Aí o que eu fazia? Eu pegava na minha mochila, aí colocava minhas coisas para ir para a escola, aí colocava um salto, colocava uma roupa, calça, blusa preta
e ia pros castes. E foi aí que foi meu primeiro contato, assim, realmente, com o modelo, com o mundo da moda, né? Agências e... Agências, foi. Foi sozinha. Tipo, o meu primo me chamou, participei do teste, desfilei super bem. Desfilei melhor do que muitas meninas que eram modelos. Pergunta polêmica. Ai, meu Deus. Exclusivo. No interior do Brasil inteiro, geralmente quem fazia essas prévias de concursos, né? Eu vou dizer o que eu acho. Tá. Existia muita coisa viciada. Que meio que usavam as meninas para benefício próprio em várias situações. Não na sua grande maioria. Também tinha muita gente, né, muita gente decente. Inclusive, acredito eu, que gente se utilizava dessas meninas para tipos de testes que não eram nem passarelas, né? Tu chegou a encontrar essa realidade e como era isso nesses bastidores? Olha, é que é de uma maneira muito sutil, sabe? É muito louco, porque você falando assim, a gente pensa numa novela, que a pessoa já... você vai fazer assim, você vai... Não, é de uma maneira muito sutil. Primeiro se muda a cultura. Então, a gente vai normalizando certos convites, certas festas, certos lugares. A gente vai normalizando a cabeça da modelo para que lá na frente ela aceite certas coisas, entendeu? Tipo? Por exemplo... Foi com 14 ou 15? Com 14 e 15 anos. Isso, assim, é o que eu observo, né? Por isso que eu queria essa tua realidade. É o que eu observo. Assim, vai te convidando para festa, sempre muito festa de graça, sabe? Não existe nada de graça, não existe almoço grátis. Isso é uma frase que tem da economia, e é fato. Não existe almoço grátis. Então, assim, muito convite. Aí você não precisa fazer nada, você precisa só ser linda. Aí, de repente... Sempre almoços singulares ou... Não, mais festas mesmo. Primeiro começa assim, pra você se divertir. Não, você é modelo, te coloco na lista. Na lista VIP, vai. Tá tudo certo, vai. Você vai pra se divertir. Aí, de repente, aparece um cara bem relacionado, amigo de todo mundo, conversa bem. E aí, ele vira teu best. E aí, ele começa a fazer os contatos. Eu sei que existe. Eu nunca... Então, são agenciadores. São agenciadores. E isso, mas assim, tá vendo? Ninguém fala que é agenciador. Ele Mas é fala amigo, que... ele é best, mas assim, ninguém diz assim mesmo. Ele não se apresenta dessa maneira. E você sabe que isso é uma coisa do passado e atual. E é muito mais atual, assim, é muito mais absurdo. Tá mais explícito. Nossa, Quais são as características principais desse cara? Geralmente, ele é uma pessoa muito comunicadora, é amiga de todo mundo, conhece todo mundo. Se E relaciona bem, né? ele tá sempre ao lado de mulheres muito lindas. De mulheres, de Mas modelos. trabalha... Geralmente ele não trabalha, não, viu? Mas, assim, geralmente ele trabalha na festa. Tu tá entendi. entendendo? Ele vira o promotor, ele trabalha na festa, assim, divulga festa. Qual é o tamanho do prejuízo que um cara desse causa na vida de uma jovem que não Cara. tem instrução quanto a família, quanto o futuro? Isso a gente nem tem como medir, porque eu conheço muitas meninas que já estão colhendo isso, conheço muitas meninas que ainda vão colher isso. Então, assim, eu sei que tem meninas que passaram a vida inteira convivendo com nesse tipo de ambiente, acabaram se casando com pessoas. Porque quando você conhece alguém dessa maneira e se casa, desculpa, isso tá fadado ao fracasso. E aí depois sofre, depois apanha, depois perde tudo, Se depois prostitui? os filhos, depois tiram os filhos. Porque ele te olha como prostituta, entendeu? Monalisa, tu tem noção dessa tua palavra, dessa tua fala, o quanto tu pode ajudar milhares de meninas de periferia? Nunca, não aceite, assim, nada é fácil na minha vida. Eu sempre falo isso, as pessoas acham que a minha vida mudou muito rápido, mas desde os 14 anos que eu tô trabalhando, desde os meus 8 anos eu tô esperando por uma oportunidade. Então, assim, não aceite, sabe, quando tudo fica rápido, fácil demais, porque você vai colher isso, os problemas psicológicos que isso causa. Eu acho que, assim, primeiro que o dinheiro não é suado, entendeu? Depois, além de você percebe que ele não é tudo. Porque quando você não tem, você acha que ele é tudo. Nossa, tudo que da minha vida, o que eu preciso é de dinheiro. Viajar. Se eu tiver dinheiro, a minha vida vai mudar. Se eu puder viajar... O cara te leva pra viagem, começa a te comprar começa a te dar coisas. um telefone mais caro. Telefone mais caro, você começa a viajar. Oferecer E aí tudo, começa né? presentes. Aí você fala, não, você não tem problema nenhum. Mas você Mas geralmente sabe. esse cara viaja junto? O amigo... Ah, claro que ele é besta. Claro. Eu conheço vários que sempre estão juntos, porque eles usufruem, né? Eu não sei, assim, sinceramente, eu não sei se ele ganha alguma coisa financeiramente, assim.
amiguinha, claro. Eu acho que sim. Do tipo assim, a pessoa paga pra ele levar as amigas. Eu acho que sim. Então esses convites chegavam muito pra ti. Começaram muito com festa, por isso. Não começa assim, de cara. Mas aí foi ganhando a confiança. Mas eu sei que eles fazem isso com outras pessoas. Aí vai ganhando a confiança. Eu nunca aceitei nenhum primeiro convite. É isso que é muito louco. Bom. Eu nunca, nem no primeiro, assim. Aí vamos imaginar para nossa audiência que os teus olhos são as nossas câmeras. Tá. Então imagina que você via meninas espetaculares, lindas, começarem a se perder nisso. Qual é essa visão? Com o futuro, né? Não. Qual a visão de alguém como você que está vendo e diz assim, cara, ela vai se ferrar. Ela vai se ferrar. O cara vai usar. Eu penso assim, primeiro, eu acho triste, porque você como mulher, se reduz a um objeto, a um produto. E às vezes eu olho para meninas com potencial, meninas inteligentes, que eu fico pensando, poxa, essa menina poderia ter tanto, mas ela tá perdida por causa de presente, por causa de bolsa, por causa de celular. Tudo isso a gente consegue trabalhando. Viagem. Por causa de viagem. A gente consegue isso trabalhando. Eu viajei muito também trabalhando. Então, assim, eu fico olhando, eu falei, que perca de potencial. Eu olho para muitas meninas e eu penso isso. E perca. é muito bacana tu falar isso, porque não é sobre formação. Não é ter alguém perto para dizer se é certo ou errado. É muito do eu. Eu posso, eu quero e eu não aceito. Eu acho que, assim, a minha mãe ter me resguardado no comecinho, tipo, ela só me deixou com 14, quando eu já estava aprendendo, isso me ajudou muito. E eu sempre soube dizer não. Mas tem menina que não... É isso que é louco, porque tem meninas que são mais bobas. Meninas que vêm do interior. Imagina, a menina não tem nada, ela não tem roupa, de repente ela ganha sapato, ganha blusa, A pessoa, a princípio, te trata bem. É muito fácil. E daqui a pouco ele te trata como? Como um produto. Daqui a pouco você está voltada por uma pessoa. Você não se formou, você não trabalha, você não faz nada. Entendeu? Você não alcançou o seu potencial, o seu máximo. Você não se tornou a sua melhor versão. Mulher. Exatamente. Cara, essa fala é muito forte, acho que ela é muito positiva. Positiva numa era de internet, que as redes sociais têm estragado muitas vezes a vida de meninas maravilhosas. As redes sociais enganam muito. Tem muitas meninas que eu sei que falam assim, nossa, mas tu viu fulano, tu viu cicrano, olha o Instagram dela, olha a coisa... Você sabe o que ela tá fazendo pra ter isso? Entendeu? O Instagram engana muitas pessoas também, ilude muitas meninas. Né? Eu acho que quando eu comecei, na minha época, né? Faz muito tempo. Mas assim, não tinha tanta rede social, sabe? Eu via muito pelas revistas. Eu queria ter aquele trabalho, entendeu? Agora, com a rede social, as pessoas acham que é muito fácil a vida. E não é, né, Mona Lisa? E não é. E assim, eles pegam principalmente meninas que precisam. E com muita carência de um personagem masculino muito forte. Exatamente. Na maioria, mas exatamente. Você concorda comigo? Concordo. Você teve um cara fenomenal que... Se você falando isso, me vem várias meninas na cabeça que não tinham pai, ou que às vezes tem só ali a presença, mas não exerce, porque também tem isso. Não adianta você só falar que você é pai se você não exerce a paternidade, né? E a maioria das vezes é assim, meninas que não têm pais, que são separados, ou que tem, mas não exerce essa paternidade. E aí é muito fácil. E também tem um outro modelo, que tem pai, que o pai trabalha, tenta estar perto, a mãe tenta estar perto, mas mesmo assim... Mas aí você vê que a pessoa já cresceu, é meio que da índole, sabe? Pois é, índole, eu tô falando sobre índole. E também tem um outro também. Porque essa que a gente estava comentando ali... Que é o pai de Instagram. Esse tem demais. Tem demais. É isso, o Instagram ele engana muito. As pessoas vendem o que elas quiserem. Eu sou coach, eu vendo muito fácil isso na internet. Eu sou um modelo de sucesso, eu vendo muito fácil. A internet, ela engana muito. É uma vitrine para enganar muitas pessoas. Nessa tua trajetória, tu encontrou muitas meninas que foram ao fundo do poço depois de passar por situações como essa que você acabou de citar, de relembrar meninas que perderam vidas ou entraram no mundo das drogas, ou não respeitavam mais o próprio corpo, olhava e... Hoje eu vejo muitas meninas que vão chegar lá. Eu não tenho ali... Eu tenho algumas meninas, por exemplo, que eu conheço pessoas, assim, eu sei que tem pessoas que
infelizmente, casaram porque viviam nesse ambiente, casaram com pessoas e só sofreram, só se lascaram, como a gente fala. Mas eu vejo muitas meninas que ainda estão super iludidas. Vão me ouvir aqui e vão falar, ela é que é boba, eu que aproveito as oportunidades, entendeu? Tem meninas ainda que não têm noção do perigo, assim. Tu nunca palestrou sobre isso? Não, nunca palestrei sobre isso. Isso é um conteúdo extraordinário, de Não. ajuda. Não. Não tô falando sobre comercial, eu tô falando sobre ajuda. Sim, Aos nunca, pais também, né, Iotti? Cara, eu fico com o olho cheio de lágrimas, sabe? Porque o que eu vejo de meninada se perder por N situações. Eu acho que até uma coisa muito bacana de falar, assim, a minha mãe, ela nunca me impediu. Minha mãe nunca falou assim, você não vai fazer isso. Ela nunca bateu o pé. Até porque eu sou birrenta. Eu sou birrenta também, Ela é né? birrenta? Muito. Birrenta. Eu sou aquariana, eu sou teimosa. Então, assim, minha mãe nunca me proibiu. Mas a minha mãe trabalhava muito, muito. Então, assim, não tinha como ela me acompanhar em todos os castes. Eu fui muito sozinha, muitas vezes. Graças a Deus eu sei dizer não. Graças a Deus eu tive ali uma proteção uma hora ou outra. Mas o que eu vejo de meninas entrando nesse mundo sozinhas, e assim, com a cabeça que não tá formada, porque como eu te falei, como eu perdi o meu pai muito cedo, eu aprendi a me defender. Na dor. Tem meninas que não estão prontas para esse mundo. Então, toda vez eu sempre falo, mãe, vai. Mãe, participa. Mãe, vai nos casts. Presta atenção no tipo de convite. Presta atenção se sua filha não está sendo enganada. Porque tem muito nesse mundo. Então, assim, eu sempre incentivo para que as mães, os pais acompanhem. Hoje eu vejo muitos. Graças a Deus, eu vejo muitos pais. Vi muitas modelos também com a mãe o tempo inteiro. O pessoal até achava chato. Deu uma mudada nisso. O povo até achava chato, porque a mãe ficava o tempo inteiro. Mas, poxa, eu olho para essa menina e eu vejo. Tá no caminho certo, porque os pais estavam ali de olho. Mona Lisa, você, por exemplo, uma pergunta que é muito pertinente na minha cabeça, se o Kilson puder compartilhar também, se ele concorda ou não nisso. Para mim, você é uma legítima influenciadora de mulheres. Sim. Né? Com certeza. Você consegue influenciar sobre história de vida, sobre força, sobre determinação. Qual é o poder de uma mulher influenciadora hoje nas redes sociais e qual é o prejuízo de uma influenciadora nas redes sociais? Acho que exatamente por sempre ter essa noção desse poder e de onde eu poderia chegar através do meu trabalho, da minha experiência, eu sempre tive muito cuidado de manter o meu caminho correto. Então, eu sei que o meu alcance, ele é muito grande. Muito grande. A gente influencia pessoas, crianças, porque eu tenho fãs que são crianças de 8, 5, 6, 7 anos, a idosos. O poder é tão grande de influência que eu lembro que uma vez uma senhora de 60 anos, uma cabeça formada, chegou pra mim e falou assim, mandou um vídeo contando a história dela e falando que ela mudou o cabelo dela com 60 anos de idade, por minha causa, com 18 anos. Então, o poder que a gente tem é imenso, é imensurável, a gente não tem nem como medir aqui. Porque dependendo da sua audiência, pode chegar em tantos lugares. Não vê meninas que hoje compram... A menina postou, a outra já está comprando. Então, gente, nosso poder é muito grande de tudo. De compra, de influência, de todos os aspectos da vida. E eu tento usar isso da maneira mais positiva possível. Mas pode ser pro bem ou pro mal. Tem muito pro mal. Tem muito pro mal. Tem o gente... mal é mais fácil vender, né? É mais fácil. É porque as pessoas, às vezes, eu acho que elas querem ser enganadas também. Sabia? Você acha? Porque é mais fácil. É mais fácil assim... Eu tô aqui, sou um influenciador de finanças. Aí eu dou um caminho. O primeiro caminho é, você vai ter que trabalhar aqui 10 anos nesse emprego que você não gosta. Você vai ter que juntar esse dinheiro que você talvez nem tenha como juntar, mas você vai ter. Você não vai poder sair. Você não vai poder gastar com bobagem. Você não vai poder gastar com presente. Você não vai poder usar com o final de semana, com a cachaçinha. Nananã. Esse é o caminho. Aí o outro ele vai falar, dá pra trabalhar 4 horas... e ganhar tantos por dia. Qual é o caminho que as pessoas vão escolher? O que trabalha menos. O que trabalha menos. Que vai ser enganado. Exatamente. Às vezes por inocência mesmo. Às vezes porque, como eu te falei, não existe almoço grátis, né? Então, as pessoas às vezes querem ser enganadas. Uma malandragem, né? E às vezes as pessoas são inocentes. Porque ele vende uma coisa no Instagram, porque ele põe uma foto bonita, porque ele mostra exatamente tudo que ele tem. Então, as pessoas, nossa, essa é a vida que eu quero ter. É usando exatamente o princípio de desejo no outro. A Mona Lisa... Inclusive, até alguns que alugam casas e carros... Mas eu vou fazer essa pergunta, Mona Lisa. Tu foi Miss Brasil, cara. Rodou o mundo. Tu pode falar de sucesso.
E, cara, quem nunca teve sucesso sequer E quer falar de numa sucesso? empresa? Aham, mas tem demais, não tem isso? Como é que é isso, velho? Aqui tem até uma palavra aqui em Teresina, é o dublê de rico. Tem várias, né? Dublê Não, É uma mas dublê de rico é o profissão. melhor. Tem até a profissão. O cara eu fala assim, diria. eu vou te ensinar como ganhar dinheiro. Eu vou Aham. mudar a sua vida. É porque não existe atalho, né? Isso que as pessoas ainda não entenderam. Não existe atalho. Pra mim, as coisas realmente, querendo ou não, foram rápidas. Com 18 anos, eu já estava sendo a Miss Brasil, né? Mas, de uma certa maneira, não foi rápida, porque todo mundo só tá vendo o resultado. Ninguém viu o caminho até chegar lá. Ninguém viu as vezes que eu fui de ônibus pra todo canto, dando com um monte de sacola, 4, 5 ônibus por dia. Aguentando assédio de manhã, de Aguentando tarde, de assédio, noite. problemas. Quanto que você sofre, você é humilhada pra caramba em Você teve a desfiles. sorte de ter grandes profissionais ao seu lado? Ah, tive. Eu falo sempre, né? Eu falo que meu pai, ele nunca... Ele não dorme, né? O meu pai sempre esteve comigo. E sabe como eu percebo isso? Através das pessoas. Porque o que aparecia de uma dona de loja falar assim, Mona Lisa, se tu quiser participar de concurso, eu te ajudo, viu? Almoço de graça. Eu trabalhava, geralmente, para essas pessoas, né? Pois é, É. você já fica... Eu já ficava assim, mas como, assim, tinham pessoas que me ajudavam. Mona Lisa, eu acho que tu for ali, vai ser bom. Aí são pessoas do bem, né? Não, apareceram muitas pessoas boas para Você me sabia que seu pai impulsionar. nunca lhe deixou? Nunca, exatamente. Ele sempre esteve ali Não é do meu verdade? lado. Eu sempre penso assim, ele nunca me deixou. Pelo pouco a gente conversou, acho que ele... A matéria dele foi embora, mas... Não, mas ele sempre A me proteção. abençoou. É, cara, é muito o quanto forte que isso. ele me salvou de roubada, porque também a gente encontra pessoas que podem, assim, trabalhar... Eu já trabalhei com pessoas que poderiam ter me levado para caminhos muito ruins, assim, e graças a Deus elas foram Você retiradas sabe, da eu minha sou vida. capricorniano, eu choro com tudo, cara. Eu fico escutando a história, eu quero chorar já. Mas é muito bonita a tua história, assim, de verdade. Eu tô encantado, assim. Eu sabia do tamanho que você era, mas não sabia da estrada. Sou bem... Eu acho que a realidade de a gente bater papo sobre isso é isso. E Sim. o podcast, ele possibilita muito Esse isso. papo, né, mais íntimo, e verdade. com mais tempo, né? É. E quem é pai de menina, fica imaginando um monte de... Um monte de Imagina coisa. esse mundo com uma menina de 14 anos andando muito- por aí. É muito doido. É muito doido. Mona Lisa, e aí quando você sai daqui, que é uma bolha, Uhum. não deixa de ser uma bolha, onde tem um monte de gente te protegendo, Aham. que gosta de você e tal. Sim. Disse, não, agora eu vou lá pro sul, vou tentar. Louca, né? Só pode ser doida essa menina. Em condições financeiras adversas, Sempre foi. Eu nunca tive dinheiro, não, pra nada. Tudo era contado. Vale, a minha mãe me dava os vales, porque às vezes nem isso a pessoa que trabalha como modelo, nem isso às vezes a pessoa te dá para os modelos, né? O modelo te paga para trabalhar. E aí recebi o convite quando eu tinha, por concurso, eu tinha 16 anos. Passei 1 ano para responder a pessoa, porque eu achava que era uma pessoa doida da internet. sério? Aham, sou dessas. Não respondo, não. Eu acho que essa pessoa mais velha quer comigo, eu tenho 16 anos. Pensei dessa maneira, eu não quero conversa com essa pessoa. Guarda alta. Ó, A sempre guarda assim. alta todo o tempo, hein? E às vezes a pessoa acha que, nossa, se eu não pegar essa oportunidade, acabou-se pra mim. Mas eu não, nesse momento eu não pensei assim. Aí uma pessoa chamou, conversou comigo e falou assim, Mona Lisa, essa pessoa eu conheço. Ela é de confiança e ela me comentou comigo que tá tentando entrar em contato contigo há muito tempo. E aí eu peguei e conversei com essa pessoa. 1 ano depois. Ele me mandava mensagem eu nem respondia. Aí eu respondi, ele falou, o que é que tu acha de entrar em concurso? Aí eu falei, tenho 16 anos. Aí ele, não, participa do TIM. Porque daí você vai pegando experiência e você participa do adulto. Que é são empresas diferentes, né? E aí eu fui, com 16 anos, participei, aí fui pro Miss Teen. E aí com 16 para 17 anos, aí fui pro Miss Teen Brasil. Olha aí. Não imaginava que eu ia ir tão longe assim no Miss Quem Teen Brasil. quem ia com você? Sua mãe? Não, minha mãe não podia ir comigo. Aí quem foi minha mãe trabalhava o dia inteiro. Quem foi Foi com minha quem? tia. Ah. Minha tia foi comigo, né? Foi uma reunião de família. Aí quem vai com a Mona Lisa? Porque ela não pode ir sozinha. Sério? Foi. Aí... Se ninguém for, eu vou. Não, eu sei que eu ia. Pois é isso que eu tô falando. Eu já sabia que eu ia. Aí minha tia, na época ela não tinha filho, né? Ela é minha tia mais nova. E ela falou, não, Moni, eu vou com você. Porque me chamou assim, não, Moni, eu vou contigo, de boa, pra mim, tranquilo. Foi ótimo, minha tia super tranquila, ela não ficou ali muito em cima de mim, não.
ela ficou, Mona, tô aqui, se qualquer coisa que você precisar, você me chama. Eu vou ficar aqui só do teu ladinho. E aí fui pro Team, que foi em Fortaleza, fiquei em segundo lugar. Não imaginava que eu iria tão longe. Foi muito bom, assim, pra mim. Ficou triste no dia ou não? Nem- Já com a cabeça virada, O disse, não. quê? Falou o nome da outra menina, eu tava assim, ó, meu Deus, eu tô em segundo lugar, não acredito. Porque, assim, apesar de ter essa força muito grande, eu fui desmistificando que era possível uma menina como eu estar naquele espaço. Então, pra mim, foi uma surpresa Que muito louco, né, grande. cara? Eu cheguei almejando os top 5 e cheguei em segundo Mas tu sabia lugar. do teu potencial. A gente tá Sabia. buscando até imagens sobre Sabia, isso em sabia. Fortaleza. Foi em que ano? Foi Em 2016. 16. Foi poucos meses antes de ser Miss Brasil. Pois é, aí naquele momento alguém olheiro já... Não, muitas pessoas já comentavam, ela tem que entrar no Miss, daqui uns 5, 4 anos ela tem que entrar no Miss Brasil. E as meninas torciam pra mim, eu lembro que eu tava de um lado, que eu via todas as meninas na coxinha, né? Elas gritavam, Mona. E elas ficavam bem tristes, assim, por mim. Mas, gente, vocês estão tristes porque eu tô mais feliz sendo o quê? E aí voltei pro Piauí, porque a minha intenção era trabalhar melhor, trabalhar com marcas que eu não tinha trabalhado ainda. Em nenhum momento tu pensou em Nenhum sair momento. desse rumo? Disse, não, vou fazer faculdade. Sim, mas não nesse momento. Nesse momento eu tava bem feliz. Aí voltei, foi bem rápido, 17 anos, volto pro Piauí. Começo a trabalhar, começo a desfilar. E aí foi aí que foi o momento que eu pensei, vou fazer outra coisa. Foi quando sofri preconceito mesmo, racial. Aonde? Num desfile. Aonde? Aqui em Teresina foi um desfile para várias marcas, mas foi uma pessoa específica. Deixa eu aprofundar um pouco nisso. Foi em shopping? Não foi em shopping, não. É porque geralmente existem alguns desfiles. Não, eu já desfilei em shopping também. Mas Mas esse não. Esse foi um evento para várias marcas. e como é que foi? Se quiser falar, você fala, se não, só me conta como foi. Não precisa falar quem é. Eu posso dizer assim, como foi. Eu tava eu tava provando o look para essa marca. Ela, assim, prova de roupa, eu não sei se você conhece os bastidores, mas acontece de semanas antes. E aí, essa moça não apareceu na prova de roupa, então os grupos são definidos, né? Os grupos aqui no Piauí eram feitos assim: meninas de 1,70 m para um lado, que são as mais baixas, meninas de 1,75 m para cima são um outro grupo, que são as meninas mais altas. E aí eles vão definindo os looks de acordo com isso, porque tem looks que se dão melhor nas meninas mais altas, outras mais baixas, enfim. E, por coincidência, as meninas que eram do grupo das mais altas, a maioria eram negras. Uns 5, 6, um grupo de 10. E a gente foi colocado para essa marca. Essa marca não apareceu na prova de roupa. Ela apareceu no dia do desfile, 1 hora antes de começar. Para a produção, já foi um transtorno. Já foi horrível ter que fazer uma prova de roupa que faz 2 semanas antes, no dia do desfile. Beleza, a gente entra no meio da maquiagem, chamaram a gente, grupo tal, grupo 2, vai lá, vão provar a roupa daquela que não apareceu. Beleza. Estamos aqui provando, de repente, a mulher super incomodada. A dona. Ela começou a se incomodar. A dona? A dona e o estilista dela. Muito incomodada. Esse é meu grupo? Eu não quero esse grupo. Não sei o que, não sei o que. E ela começou a falar na nossa cara, tipo assim, o quão bosta a gente era. Bosta? Tipo assim, ela falava... Essas meninas têm um pé feio. Essas meninas têm um cabelo feio. A cor delas não combina com a nossa roupa, com a nossa... Desse jeito. Que absurdo. Juro, na cara de... E ela falava numa naturalidade. Na naturalidade. E era uma marca grande? Era bem grande. Depois ela... Ladeira abaixo. Hoje ela é uma marca que só tem uma loja. Ela tinha até... Eu lembro que ela tinha até fábrica. Ou me dá um spoiler, pelo amor de Deus. Ela começou na área de jeans. Aqui. Ah. E ela só caiu, assim. Eu sei, me comentaram depois. Mona Lisa, tu lembra aquela marca lá? Nem fábrica ela tem mais. Então foi nisso, né? Foi. Já eram os herdeiros. Não era os... Lembrando que quem promoveu não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso, assim. E eles foram muito solícitos. Mona Lisa, você quer levar isso à frente? A gente Foi um vai. cuidado muito grande, Não, né? tiveram um super cuidado. Mas a minha raiva não era, tipo... Eles foram maravilhosos nesse sentido. E o que é que tu fizeste, Mona Lisa? Na hora, o meu sangue subiu, assim. Eu queria avançar nessa mulher. Porque eu olhava para as minhas amigas, elas estavam no chão. Foi um chororô. Porque outras meninas de outros grupos começaram a chorar. Não vou desfilar. E aí eu falei, gente, a gente vai desfilar, a gente vai entregar. A gente tá trabalhando para essa empresa. A gente vai entregar o nosso trabalho. Ela não vai afetar o nosso trabalho.
Ela não vai acabar com a gente. Grandeza, né? E eu segurei. Juro, foi comigo e com as outras meninas, mas eu tive que segurar outras que estavam em prantos, porque o psicológico, nessa hora, vai com Deus. E aí... E ela tava achando normal. Ela achou, tipo assim, tranquilo. Normalizou Não vou lá, completo. não. Falei tanta... Ela falou tanta coisa. Eu lembro que ela olhou pra minha amiga, Socorro. Beijo, Socorro. Ela olhou minha pra ti e amiga. falou algo? Ela falou comigo. Eu lembro que ela olhou pra Socorro e falou assim, menina, mas tu é feia. Você não combina esse cabelo. E ela tava incomodada porque foi só com a gente, só com as meninas negras. É isso que é, às vezes, o absurdo da questão racial. As pessoas, às vezes, elas não são diretas. Então, você fica numa sinuca. Essa pessoa tá fazendo isso, por aquilo. Você fica com muita coisa na cabeça. Ela não. Isso é verdade. Cara, eu tô, Ela foi bem direta eu pra tô, eu gente. tô perplexo. Eu fui pra delegacia, passei uma semana mal. Fui pra delegacia. Tu foi? Fui pra delegacia, fiz boletim de ocorrência, eu fui com as meninas. Essa minha amiga Socorro, ela é tão top que ela saiu atrás da produção inteira. Ela conseguiu o número Forte, de todo né? mundo. Foi. Ela pegou o número de todo mundo, aí todo mundo se... Porque ela fez isso na frente de todo mundo. Toda a Testemunho, equipe. Todo mundo... O que é que deu isso? Como tudo no Brasil, Nada. nada. Não, foi pra Absurdo, frente. viu? Absurdo. Absurdo. Mas aí, foi aí que eu falei... Não vou mais, não vou passar por isso. Aí eu pensei, eu vou desistir. Foi cê- aí. foi Aí esse você deu um momento. salto também pequeno, né? Você foi pro Miss Brasil. Pois é, foi logo depois. Eu pensei em desistir, eu fiquei mal. A minha mãe, ela, tipo assim, minha mãe me apoiava, gostava e tudo, mas minha mãe, assim, achava que. Ela gostava do meu entusiasmo, assim, mas quando ela me viu mal, ela ficou super preocupada. Na época eu já tava namorando com meu marido. E aí ela ligou pra ele e falou assim: Ele é piauiense? é piauiense. Danado. E aí ela ligou pra ele e falou: olha, eu nunca vi a Mona Lisa assim. Vem aqui, fala com ela não sai desse quarto, desse escuro, ela só chora. Ele tá me dizendo que foi muito difícil. Eu imagino a ressaca de sair no popular que a gente fala. Né? Deve ter sido horrível. Horrível, eu não me sentia bem mais pra trabalhar. É porque você ficou muito com guarda-chuva pra proteger todo mundo, mas quando aquilo acabou... Eu só chorei. Ele falou que viu, que ele sentiu pela minha voz que ele me ligou antes do desfile começar. E ele sentiu pela minha voz que não estava tudo bem. Aí ele foi me buscar e ele falou: eu vim te buscar porque eu sei que não tá tudo bem. E aí eu não chorei. Não chorei em nenhum momento lá. Mas quando eu vi ele, quando ele abriu a porta, aí eu desabei, eu comecei a chorar. Eu vi que você não chorou uma vez, ele já chorou umas 3. Já chorou muito aqui. Já chorei porque foi muito difícil esse dia. Foi, né? Eu tava assistindo pela TV e na hora que ela entrou no palco, foi a primeira coisa que eu percebi, ela não tá bem. Comentei com minha mãe, inclusive, né? Digo, mãe, a Mona Lisa não tá bem, ela chorou. De alguma forma, eu já conheci ela muito bem. E eu fui buscar, eu tava esperando acabar o desfile na TV para eu poder buscar ela. Era próximo à minha casa, né? E quando eu cheguei, ela entrou no carro chorando e eu fiquei desolado. Por mim, eu teria entrado lá e resolvido na mesma hora. De Mas outra ela- forma. Ela é uma mulher mais forte que eu e segurou a A barra. peteca, né? E resolveu da forma mais justa. Né? E acho que foi a coisa correta. Foi. O tempo de Deus é a melhor coisa. E aí, assim, tudo acontece por um motivo, né? Porque, assim, não tem justificativa para o que ela falou, para o que ela fez com a gente. É fato, né? Mas, de uma certa maneira, foi isso que, tipo, foi um estalo para mim. Acho que você se fortaleceu muito. Né? Foi. Assim, tudo aquilo que não te fortalece, tudo aquilo que te derruba te fortalece, né? E foi exatamente isso. Aí, eu falei para minha mãe, eu vou fazer faculdade. Porque De quê? eu nem sabia. Só queria fazer faculdade. Eu falei, vou fazer administração, porque eu vou administrar alguma coisa. eu pensei, mãe, eu vou fazer faculdade. Porque até então, tudo que eu queria era faculdade fora. Tipo assim, eu queria fazer teatro, assim, tudo, nada aqui. Cênico, né? Então, eu pensei, não, mãe, eu vou seguir alguma coisa por aqui mesmo e tudo, vou desistir. Quando é que surge o Miss Brasil, velho? Aí veio o Miss Brasil. Aí Mas veio na você TV. se inscreveu ou alguém chamou? Não, uma pessoa me fez a inscrição por mim, Quem? nem fui eu. Foi a pessoa que trabalhava comigo na época. Ela pegou, porque na verdade, assim, eu queria, mas eu não queria naquele momento. Olha que louco, eu queria participar do Miss Piauí com a idade que eu tenho hoje, com 24 anos. Que louco, hein? Que louco. E aí o que eu pensei? Não, o Miss Piauí, aí veio o Miss Piauí. Miss Piauí mudou, tá com uma nova cara, não sei o que, nananã. E era uma coordenação que sempre ganhava meninas muito nichadas, ricas, nananã, com algum dinheiro. Já entendi o recado. Aham.
E aí... E com outras, às vezes, E porque outras... o Miss Piauí, na época, era algo caro. Né? Tipo, ter roupa. A menina que tinha que bancar tudo, entendeu? Ah, não era um concurso que dava? Não, o concurso não Miss dava, Brasil a é maioria- diferente um pouco. É, o Miss Brasil, o Miss Piauí hoje é diferente, mas na época não. A maioria das meninas, tipo assim, tinham que bancar mesmo o seu sonho, sabe? As meninas tinham que, tipo, tirar dinheiro de onde não tinha. E não é barato, né? Não é barato. E aí eu falei, gente, eu nunca vou participar. Enquanto eu for assim, tô lascada. E aí veio o Miss Piauí falando das mudanças e tudo. Eu falei, vou participar. Por conta de R$ 5.000. Era o prêmio. R$ 5.000. R$ 5.000. Eu falei, esse prêmio vai me ajudar a ir para São Paulo, ficar lá pelo menos uns dias, o tempo que eu vou entregando as minhas fotos. Porque as passagens já vão estar pagas pro Miss Brasil. Depois que eu sair do Miss Brasil, eu já vou nas agências. Tu tinha certeza que ia ganhar. Não, eu ia pro Miss Brasil, porque se eu ganhasse o Miss Piauí, eu ia pro Miss Brasil. Essa foto é no Miss Piauí. Isso, eu ia pro Miss Brasil, aí eu entregava as minhas fotos lá nas agências. Eu aproveitar que a passagem estava paga, aí com R$ 5.000 eu consegui ficar lá. Seu cabelo é muito bonito mesmo, amiga. Com E certeza. aí eu fui, assim, não era a minha intenção, eu não tinha intenção de participar com 18 anos, eu me achava bem nova, e era realmente muito nova. E aí você leva aqui. E aí eu acabei ganhando. E pra mim, o que eu tava mais nervosa era no Miss Piauí, porque eu fiquei mais nervosa. Tava muito nervosa. Eu lembro que porque a gente tem uma seletiva antes, né? Eu vou explicar isso quando a gente falar de Miss Piauí, do novo Miss Piauí, né? Tem uma seletiva antes para definir as 15, né? As 10 selecionadas que você só conhece no dia do evento mesmo. Aí eu fui com as meninas, tinham algumas pessoas de São Paulo e uma bancada lá de jurados. Menina, eu tava tremendo. Eu tava que nem uma vara-vídeo. A minha perna começou a tremer, assim. E aí a moça, nossa, você tá tremendo. Aí tremendo. Aí eu olhei, assim, tinha um ar-condicionado enorme. O ar-condicionado tá tá em cima de mim, por isso que eu tô tremendo. Tirou uma onda. Era nervoso. E eu falei que foi o ar-condicionado, acredita? Tem uma coisa meio louca, né? Que dos concursos de mulheres, de misses, né? Que eram umas perguntas assim, nada a ver, cara. Bobo. E no meu ano já não era. Você falou boba. Mas eu acho que muitas vezes eles menosprezavam as mulheres. Eram perguntas... Mas você sabe que a minha resistência de participar Era de também concurso isso? era por isso? Porque assim, eu nunca me achei uma menina boba, E nem burra. nem burra. E gente, eu não vou participar. Eu não sou burra pra participar de concurso. Eu tinha um preconceito. Como eram as perguntas? Tipo assim, eu já teve perguntas assim. E se você fosse invisível, o que você faria? Qual o seu hobby? Qual o seu Que hobby? coisa mais sem assunto, minha gente. Como é que pergunta? Eu tô aqui, venho lá do meu estado, me taco pra cá pra fazer E se essa você fosse pergunta. visível? O que você faria? Primeiro que eu não existo invisível, amigo. Nossa, mas assim, era o tipo de pergunta. Aí, quando eu Invisível. entendi, no meu concurso, eu já entendi que eu já tinha que estudar, que não era bem assim, que eu tinha que aprender a me comunicar, porque eu sempre gostei de comunicação, não tinha tanto isso como modelo, né? Então, quando eu aprendi que eu tinha que falar na câmera, que eu tinha que melhorar a minha comunicação, eu comecei a me encantar. Então, já na época, quando eu comecei a participar do TIM, já não era assim. Já era diferente, já né? era diferente. Graças a Deus, né? Já. E aí eu me encantei. Eu falei, nossa, é tudo mentira, assim, do que eu não é verdade. As Então- meninas são muito inteligentes. Vamos chegar onde agora você ganha. Ganham. Olha no Olha TIM aí, coloca aí na Lutinha, tela. Olha aqui. Ó, Tim. Ih, foi em Miss Parnaíba. Tim Piauí 2019. Mentira, minha terra. Foi em Parnaíba. Foi lá no Sesc, lá em Parnaíba. Sesc Sorrisão. Parnaíba. Isso. Bem Sorrisão friozinho naquela parte de baixo. Nossa, eu tava suando, ainda bem que a maquiagem era boa. Foi aí, em Sorrisão Parnaíba, que eu marcante, ganhei. hein? E aí ganhou o Miss, aí foi... E a gente vem nessa sequência para você chegar até nível de Brasil, né? Aí eu ganhei o Miss Piauí, fui a última a ser eleita. O último estado a ser eleito foi o Piauí. Aí fui para pro Miss Brasil. Foi minha primeira vez andando de ônibus. Foi uma correria. Você não foi de avião daqui para lá? Foi. Andando de De avião. avião, é? Isso, foi andando de avião, isso mesmo. Foi minha primeira vez andando de avião. Meu Deus, foi uma correria, porque o pessoal empolgado, minha família, o pessoal dando entrevista e tudo no aeroporto e esperando umas coisas chegar, porque eu levei as canecas da Serra da Capivara. E aí tava esperando isso chegar. E eu já tinha botado todas as minhas malas, tava esperando isso, o pacote dos presentes, porque a gente leva presentes da nossa cidade, da nossa terra. Tem que levar isso, Não, é
Não chega a ser obrigatório, mas é uma coisa que todo mundo faz, assim, é cultural dentro dos concursos. E aí eu peguei essas canecas, tava esperando, aí não tinha dinheiro para pagar o excesso da bagagem. Aí foi todo mundo juntando dinheiro, assim, quem tava lá teve que tirar o dinheiro. Aí a gente pagou o excesso, foi. Aí quando eu tava de salto, né? Porque eu não tinha experiência nunca andei de avião. Não tinha ido, né? Aí eu de salto, cheia de acessórios. Quando a gente entra ali, naquela parte que você tem que tirar tudo para poder, no raio-x, né? Simplesmente a moça começa a me gritar, Mona Lisa, o avião tá saindo. E eu com o salto. Aí eu tirei o salto na minha mão e saí correndo. Nesse solzinho maravilhoso, Teresina. Você não foi montada não, né, Mona Lisa? Eu tava montada. Pois é, porque eu tô dizendo... Eu tava com coroa, eu tava com tudo, eu saí com tudo isso na mão. Já pra ir pra... Juro. Porque tu recebeu a imprensa antes? Porque eu recebi a imprensa antes. Aí eu saí correndo com salto na mão, tá desesperada. E o avião ainda era o último, assim. Então você tava com 2 metros de altura. Tava enorme. E aí eu tirei o salto. E não deu tempo de colocar, porque o avião ia sair. É porque eles não esperam também, né? Mas aí é que tá, ela segurou. O Márcio, Foi. ela segurou. Quando eu cheguei lá, fui a última. Entrei, o cara fechou assim. Mas graças a Deus E o povo bateu palma. Certo, né? E aí você foi pra São Paulo, cara, e ganhou o Miss Brasil. Nossa, mas tão caboquinha, a bichinha, não sabia de nada, não sabia pegar. Tu acreditava que ia ganhar? De verdade? De verdade? Não. Eu não acreditava que eu iria ganhar, mas eu acreditava no meu potencial. Você imaginava chegar diferença. em qual posição? Eu almejava top 5. O top 5? Top 5. Olha Porque a o Piauí imagem. acho que nunca tinha chegado no top 5 Cabelão até então. bonito. Mas aí eu já sabia que eu poderia ganhar. Durante o concurso. Durante o concurso eu já Por quê? sabia. Porque eu sabia que eu tava muito eu exalava segurança. Isso impacta. Isso, e eu sentia que muitas meninas estavam muito inseguras, com medo. E tu é o estereótipo assim, da mulher brasileira, né? Então eu tava muito segura. E eu lembro também da cara, eu tava tão de boa, curtindo mesmo, porque pra mim tudo era vantagem. Aí eu top 15, pra mim eu já tava feliz aí, pronto, porque o Piauí Aí não era vai top 15. muito. O Piauí não vai muito pro top 15, não tinha ido até então. Até eu ganhar o Miss Brasil. Então, eu já tava feliz. Aí eu lia, como eu tava calma, feliz, tranquila, eu tava lendo o que os jurados estavam falando. Ele falava, olha, Piauí, como ela tem um negócio Já foi diferente, dançando. já foi dançando. Aí foi aí meu choque. Aí, top 10 foi um choque pra mim. Aí eu falei, não, se eu tô no top 10, eu vou desfilar de biquíni, eu sei que eu vou me dar bem. E aí eu já tava bem segura. Eu só tava nervosa com a questão das perguntas. Tipo assim, eu queria saber o que eles me perguntaram. Quais foram as perguntas? A minha pergunta foi: o que você faria se você fosse eleita de diferente, se você fosse eleita no Miss... se você fosse eleita e fosse para o Miss Universo, o que você ia fazer de diferente? Acho que algo assim. E aí eu lembro que todo mundo decorou alguma coisa, porque a gente recebe temas. Tu foi no improviso. Eu fui no improviso, foi na minha cabeça. Todo mundo, o que tu falou? Eu, mulher, nem sei, eu saí falando lá. Eu falei assim, olha, seria o mesmo, acho Mas que você não tava tem... muito segura aí, você já puxou ar. Não, isso tudo foi, tipo assim, erros, né? A faixa mudando, eu falei, a minha faixa não vai ficar torta na parte principal. Taquei a minha faixa de um jeito, que todo mundo sempre fala dessa mudança de faixa, assim. Eu não tinha visto, vi agora, e é muito notável isso, né? Eu sempre eu acho que a presença de palco ela é muito importante para o concurso. Então, eu sempre como é que eu posso dizer? Eu sempre estive muito presente no palco. Quando eu entrava no palco, eu sentia que o palco era meu. Mas que eu tinha que brincar com tudo ali. Aí tu saiu de top 10, foi pro top 5. Aí, top 5. Aí, meu amigo, meu coração já tá... Disparou. E eu olhando pra minha mãe. Ela tava lá. Na época, meu namorado, hoje meu marido, gritando horrores. Aí, eu fui a primeira a sortear lá. a sortear. Aí, percebe? Não é o que eu falo. Não foi o que eu falei que mudou. É a forma que eu falo. Olha como eu olho pra câmera. Eu olho Volta aí, bem pra... Volta só esse pedacinho ali. Se puder voltar. O que é? Você tira o papel e fala o quê? Eu tiro, ela faz a pergunta, porque eu tiro o papel só da jurada, do nome da jurada. E aí eu olho, aí a jurada faz a pergunta e eu olho pra ela e falo, e depois olho pro público. Então, assim, eu não... Você dominou a câmera. Super à vontade. Foi isso que mudou tudo. Que as minhas... eu não sei... Gente, não dá pra gaguejar. O carisma. É o carisma. Eu acho que é bem isso muito mesmo. Importante. Né? É muito muito importante. forte o carisma. E quando aí... você ganhou, cara?
e agora? Eu vou pra onde? Volto pra casa, fica aqui. E Invisível minha você não vida? tava mais. E minha vida, e agora? Aí chegou a assessora. Tipo assim, parece coisa de Vira, né? filme. É de filme, porque assim, você, Olha a imagem. geralmente a pessoa A ela imagem, vai... só pra gente ver, rapidinho. Ó, coloca na tela. Isso é uma sensação que eu acho Libera que o poucas áudio aí. pessoas têm na vida. Olha isso, ó, eu pego... Adriana Bonzon. Adriana Bozon, Ela já olhou, ó. sua pergunta. Olha lá. Como pretende se destacar das demais candidatas de Miss de Miss Universo. Miss Brasil e Emoji? Bem, eu tenho uma super estratégia. Ser eu mesma. Putz. Analise Alcântara, nordestina, que passei por muita coisa, por muitas dores, e foi isso que me fez ser a mulher que sou hoje. É ser eu mesma, não tem segredo. Caramba. Super à vontade. Ah, e você assim. já ganhou todo mundo ali, amigo. Aham. Aí depois a gente dá um outro discurso, super à vontade. O olhinho super- brilhou, né? Aham. Porque só caiu a ficha muito tempo depois, assim. É. Porque realmente a sensação... Acho que poucas pessoas têm a sensação que uma Miss tem. Porque você entra no concurso anônima, você sai... Do tamanho que você nem imagina você não que imagina. é. Ganhar assessor, Isso total. E assim, isso em 2 horas. Eu entrei ali Miss Piauí, saí em 2 horas Miss Brasil. A minha vida mudou. Então é uma sensação muito louca, porque em 2 horas é uma mudança de... Olha o jeito que eu falo, olha o jeito que eu tô, tipo... Eu aponto, eu falo pro público, eu encaro todo mundo. Eu não tava com medo aí, eu tava super tranquila. À vontade, né? Super à E, vontade. outras aí tentaram te dar uma rasteira. Muitas, assim, mas não é tipo o jeito que... elas comentam, assim, O por salto exemplo... não sumiu, né? É, Salto. Não, tipo as- assim, ela tá do teu lado e fala assim, "Você Ela- vai não. cair. Elas vão minando durante o confinamento, porque a gente fica bastante confinadas tempo. Como? Tem muitas meninas que ficam minando. Elas não me minavam, assim, elas não falavam nada pra mim, porque elas nem me viam como concorrente. Entendeu? Elas nem me olhavam como uma Mas grande tipo, o que concorrente. elas falavam? O que você via? Uma menina chegou e falou assim, tu não... Eu falei, eu não sei. Esse é meu último ano participando de concurso, que eu já tinha vindo do TIM. Se eu não ganhar o Miss Brasil, eu não vou mais participar, acho que já fiz bastante coisa e tudo. Ela, menina, tu pode vir próximo ano, no outro concurso tal, porque tu é novinha, né? Não sei o que, não sei o que. Tipo assim, elas sempre me escanteavam. Tipo assim, você... Com as outras meninas que eram mais fortes, era um tratamento diferente. Tipo, Era um tratamento do tipo, você está competindo comigo. A Mona Lisa é nova, não vai ganhar nada não, vai, no próximo ano tu tenta, no próximo ano tu faz vem alguma do coisa. Piauí. E ninguém imaginava, assim, que eu iria Ué, ganhar. quando tu chegou no... Eu ouvi uma conversa do... Eu não posso citar nomes. meu Deus. Exclusivo. Mas eu ouvi uma conversa de uma candidata e ela falou assim... eu Quem lembro, era? era uma Gostava. Ela era uma favorita, posso dizer Ela ficou isso. top 3? Aí ela Sim. pegou. Ela pegou o telefone e ela começou a falar com a mãe dela. E aí eu não tava ouvindo, na hora eu não tava. Minha amiga tava fazendo a unha. E isso, os quartos ficavam um do lado do outro. A minha amiga me chamou. Chamou eu e minha outra amiga, né? Do quarto que a gente divide, né? Mona, vem. E ela não gritou, ela só falou assim: vem aqui. Porque ela tava do lado no telefone. E ela, ouve o que ela tá dizendo. Ela ouve o que tá dizendo. E ela assim no telefone com a mãe dela. Mãe, é que tu sabe, né? Que eu já ganhei esse carro. A viagem de Dubai, a gente vai juntas. Eu já falei com uma moça que tá aqui no hotel, que vai casar. E a gente vai usar a festa dela pra gente festejar a minha vitória. E aí, quando a gente chegar no top 5, a minha torcida vai estar do lado da torcida de Miss Tal. E aí, como a gente é amiga, a família ela já combinou com a família dela, toda vez que ela entrava, vocês gritam toda vez. Aí vocês gritam até baixinho, não grita tanto. Olha como é isso. E quando eu entrar, vocês gritam muito. Vou chegar no top 5, vamos fazer a pergunta, eu vou falar qualquer coisa, dou aquele sorriso e aí vocês gritam sem parar. Foi isso que ela disse. E ela começou a contar detalhadamente tudo o que ela ia fazer. Até então, você pensa, nossa, ela tá só mentalizando. Só que ela era uma das meninas que era mais cotada a ganhar. E todo mundo já estava super inseguro. E ela falava de uma maneira, assim... E eu vou falar... E, gente, o pior não é isso. O pior é que ela foi muito mal em alguns aspectos.
justamente do aspecto que ela disse que eu falo qualquer coisa. Então, assim, isso foi muito... Olha, as palavras têm poder. Ela realmente falou qualquer coisa. E aí, Ferrou. ferrou. Qual a primeira letra do nome dela? Olha, eu vou te falar, só de eu estar falando isso aqui, todo mundo vai saber. Vou mudar o nome dela. O estado dela. Ela é da parte do sul, assim. Ah, mas no sul tem muita gente. Não, porque ela se deu muito mal na resposta. Ela aparece nesse vídeo? Aparece nesse vídeo. Pronto, para não ter problema, para não te envolver em polêmica, qual era a cor do vestido? Posso dizer, né? Todo mundo tava de rosa, então tava todo mundo de rosa. Tá tudo certo, né? Mas a letra? Mas eu lembro que ela tava muito certeza. É tudo bem, com ela. Cara, Ela aí você... tava com certeza. E essa assim. tua vitória te fez conhecer o mundo. Você foi para Los Angeles. Foi para Los Angeles, já viajei. Graças ao meu trabalho, não só como Miss, mas como modelo, como digital influencer, já viajei bastante. Tem imagens em Já você, inclusive no Miss Universo. Deve ter sido uma experiência... Fui para Las Vegas. Fantástico. Olha isso, gente. Conheci Maia. Nossa, teve uma história muito boa. Cara, você tava numa felicidade. Eu tava muito feliz. E Se aí, eu ganhar ou não... Tá tudo certo, já tô aqui, já dei meu nome. Olha, eu tava... Quando veio isso aí, meu Deus. Porque a minha Olha aí! eu tava, tipo assim, pensando o que eu ia falar, né? Você ficou entre as 10, né? Fiquei entre as 10. Foi uma surpresa pra mim. Foi mesmo? Foi. Caramba. Porque o pessoal não dava muita fé, assim, tipo, nossa, a Mona Lisa ganhou, ela foi super bem. Ninguém nunca comentou assim, nossa, Mona Lisa não merecia ter ganhado o Miss Brasil. As pessoas realmente, ela foi bem, ela foi a melhor. Ela não era a favorita, ela realmente desbancou as favoritas. Mas no Miss Universo, quando ela estiver do lado de um monte de menina experiente, que sabe falar inglês... Caraca, mas olha aí, ela Ramon. não- Você imagina que é uma menina do Piauí que morou no Saci, ela ser a top 10 do mundo. As pessoas dizem, Saci e ilhotas. ilhota. Pois é, mas Esquece top meu 10 bairro, do não. mundo, cara. Pois é. Aí eu isso aí é a minha parte favorita. Eu adoro o palco. Eu não tenho vergonha, não tenho medo. Eu não tenho Mona Lisa insegurança quando eu tô Alcântara. aí. Aí a menina em casa vai, olha a Mona! As pessoas ficaram muito felizes, assim. Eu lembro de, Caramba, nossa, que uma massa. piauiense num palco O internacional. Celso Alcântara, então, ficou pulando de alegria. Eles providenciaram os vistos de vocês? Eu não perdi minha identidade. Perdi minha identidade. Eu fui... O Brasil também... eu tive 2 meses só para me preparar, tá? Com 18 anos, eu tive 2 meses para me preparar para ir pro Miss Universo. É muito pouquíssimo tempo. Tem menina que tem 7, 9. Tem misses Olha. aí... Olha, na casa da minha avó. Só Tem- relatando aqui um negócio, desde 2017, ela tem o título de melhor passarela do Miss Universo. Olha aí. Não é isso? Não é pouca coisa. né? Eu ganhei a melhor passarela. Eu fui nesse ano aí, a minha nota acho que foi quase 10, foi 10, foi uma coisa assim. Foi a melhor passarela. Você tem intimidade grande com Com a câmera, amiga. câmera. E aí, eu tive pouquíssimo tempo para me preparar, né? E aí eu, na minha cabeça desatenta, eu acho que nessa correria de São Paulo, sempre andando com um motorista, Uber, essas coisas assim, eu ficava me maquiando, me arrumando, tirando coisas da bolsa. Deixei cair minha identidade. Com 2 meses para você fazer visto. Putz. Para você... Todo aquele trâmite que demora pra caramba. Eu simplesmente perdi a minha identidade. E parece que eram uns 15 dias. E menino, foi correria. E foi adulação. Eles pagam tudo? Pagam tudo, tudo. O apartamento que a gente mora em São Paulo, o apartamento da Miss Brasil, é pago pela organização. Durante A um gente ano, né? Tem salário. Quanto é o tem salário? 9 mil, 10 mil, mas acho que tá maior agora. Você não ganhou 1 milhão, não, lá? Ai, como eu queria ter ganhado 1 milhão. Seu primeiro milhão. Mas eu ganhei um carro, ganhei viagem, joias, assessoria de imprensa por 1 ano, equipe, né? Isso que o que é o Miss Brasil? É a possibilidade de te formar uma grande profissional para você pegar aquilo para a vida. Então, você tem assessoria de imprensa, assessora pessoal, você tem um apartamento pago, você tem o seu salário, Então- você tem todo eles vão fazer você ter um relacionamento. Então, né? teu custo mensal era uns 30 mil. Ai, acho que Com na época, tudo.
na época, o meu... No geral, não. Eles pagando salário, hospedagem, muito mais. Era muito mais. Porque a gente gasta muito. Imagina, apesar da gente ter assessorias de roupa, tem coisas que não dá pra... Nossa, mas assim, muito mais. Mas, tipo, uma Miss Brasil, um concurso em si, a Miss, é muito dinheiro. Eu lembro que falaram lá pra gente que o dono do Miss Brasil na época gastou milhões em 5 anos de concurso. Ele gastou milhões, assim. Porque ela tem uma equipe de 30 pessoas. Assessora da rede social, assessora pessoal. Ele paga tudo isso pra gente. Diretora. Tudo. Vídeo, câmera. Eu tinha um estúdio onde eu tinha o Fotografia. Não, eu tinha um estúdio da Polishop lá na época. Que era onde a gente falava... onde tinha o meu programa... que é o Fala Miss, onde eu conversava com várias pessoas. Tudo, imagina um estúdio caríssimo, um cenário. Nesse período, tu conseguiu faturar mais de R$1 milhão em publi? Não, em R$1 milhão, não cheguei a R$1 milhão, não. Não cheguei. Não sei também, né, porque eu gastava tudo. Mas eu não paguei, assim, nada. Não. Todo o meu dinheiro foi guardado. E aí você dá um pulo absurdo, você quase participou, na verdade, de programas do SBT, trabalhou com a filha de Silvio Santos. Sim, aí depois eu comecei, justamente, eles te preparam pra vida ali. Uhum. E aí eu abri uma rede de relacionamento muito boa, comecei a trabalhar na cidade, conhecendo muitas pessoas, a gente vai pra bastante eventos, e aí eu comecei a apresentar o meu trabalho. Eu não lembro agora como é que... lembrei agora como é que eles me conheceram. Eu fui pra alguma coisa do Silvio Santos, daí eu fiquei no radar deles, né? Me chamaram pra participar do programa normal, assim. Eu fiquei no radar deles, e aí depois eles me chamaram de novo. Falaram, mano, você não quer participar do Bake Off? Aí eu falei, vou, top, super top. Não sei fazer bolo, não sei fazer nada, mas eu vou. Aí participei do Bake Off. Saí na segunda semana, na terceira semana, saí super rápido. Mas foi, amiga, tá tudo certo. Não, pois é. Mas foi. Foi bem rápido, mas ali foi suficiente para eles me chamarem, fazer um convite para mim, para participar do programa com a Patrícia. É tranquilo trabalhar com a filha do Silvio Santos, a Patrícia? Imagina, a Patrícia, o que é que as pessoas imaginam, né? Muitas pessoas falam, ela não é tão legal, não sei o quê. Ela é um amor de pessoa. Ela é muito bacana. Ela é muito divertida, foi muito engraçado ouvir as histórias, assim, por exemplo. Era o programa que ela estava ao vivo ali, né? Diário, era um programa diferente do estilo que ela estava acostumada a trabalhar. O pessoal da família dela mandava áudio. Mandava, Patrícia, fala assim, Patrícia, fala assim. Você trombou com o Silvio? Com o Silvio, eu já fiz algumas coisas com ele, já me chamou no programa dele. Acho que 2 vezes já foi com o Silvio Santos. E ele é bacana? Muito, 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 muito. Ele falava, olha, vem pra cá! Daquele jeitinho. Mas o que me o nome do falaram? programa Mesmo Vem Pra que Cá, ele é né, na televisão, né? Mas assim, que me falaram, olha, né, você imagina assim, mas ele é um senhor, tranquilo, sabe? E aí eu imaginei, tipo assim, quando eu vi, eu falei, gente, é meu avô, sabe? Ele é muito, muito tranquilo. E ele é assim, daquele jeito, tá? Não muda. Vem, o que tá na cabeça sai. Vai. É isso. Mas muito respeitoso. O programa é sensacional, é a família dele, as pessoas já têm intimidade, já conhecem Muito ele. bom. É uma família. Trabalhar na SBT, para mim, foi muito importante. Por quê? Porque, além do grande aprendizado, o ambiente me permitia estar muito à vontade. Então, assim, pessoas da Câmara, produtores, me deixaram super à vontade, me ensinaram muitas coisas, diretor. A maioria das pessoas trabalhavam lá 30, 20 anos. Né? Muito louco. É Um muito aprendizado muito grande. Puta de um Muito, aprendizado. muito, E aí, muito. pra gente, tem 2 assuntos só pra gente fechar. O Netflix. Você deve ter recebido convites e tal, e ter participado, né? Eu já recebi alguns convites. Aí eu recebi um convite especial, assim, que foi um reality que eles estavam fazendo na época. Foi até lançado e tudo mais. Qual era o reality? Era o The Cicle, acho que é uma coisa assim. Que era um reality novo, assim, deles. Foi lançado. Fez até sucesso na época. Não sei se eles continuaram, assim, fazendo. Uhum. E aí eu participei de algumas seletivas e tudo mais. Só que eu precisei vir pro Piauí. Acho que eu fui pro norte, resolvi trabalhar. Fui pro norte, aí fiz tudo seletivo pela internet e tudo mais. E precisei voltar. Tinha que voltar para São Paulo para fazer a última seletiva. Falei com o diretor. Ele falou, nossa, Mona Lisa, você é o perfil que a gente tá buscando, porque são muitos perfis, né? E nesse perfil eu me enquadrava bem. E aí ele, agora, só preciso que você venha
para São Paulo para a gente finalizar, né? Para você participar da última seletiva. E aí eu fui pro Piauí, meu avô faleceu, aí não... E era uma grande referência, né? Ainda é. É uma grande referência. Aí eu falo, tá vendo? As coisas acontecem como tem que acontecer. Porque eu consegui me despedir do meu avô. E aí eu fiquei mal, porque eu não consegui ir pro reality, não consegui finalizar. Mas aí aconteceu de eu ter visto meu avô pela última vez. Foi muito melhor que o reality. Aí eu falei, nossa, que presente. Você foi de convidado Deus. pelo Big Brother já, não? Não, ainda Alô, não. Boninho. Alô, Ainda Boninho. não. E- Você toparia aí? Olha, eu comentei isso, até me perguntaram, e aí, Manuela, você não pensa assim, em participar do Big Brother? Olha, se aparecer a oportunidade, eu não vou dizer não. Mas não é algo que eu almeje hoje, assim, não busco, assim, participar de reality, nada nesse sentido. Mas também não fecharia, assim, as portas. Mas é porque eu sou Ela muito vai. polêmica, gente. Pode chamar que ela vai. Bom, Ela vai, né? pra gente fechar, e você agora é uma grande parceira da Calor Produções. Exatamente. Do Urias, de toda essa equipe do Grupo Meu Norte de Meio Norte, Comunicação. Calor Produções, estamos todo mundo Pois é, junto. e vem um evento gigantesco. Me Tô fala muito dessa feliz. parceria. Pois é, apareceu essa oportunidade, né? Eu fui convidada para coordenar o Miss Piauí, o Miss Universo Piauí, e aí eu fiquei pensando, poxa, essa é a oportunidade de poder dar toda essa experiência, tudo isso que a gente tinha conversado aqui, Contribuir, de né? contribuir, de poder direcionar uma menina e várias meninas, porque querendo ou não, a gente vai estar aí com várias candidatas, de levar ela para o melhor caminho, dar essa experiência muito grande que é o concurso, porque você pega qualquer Miss, ela fala, nossa, me ensinou muito para a vida, para tudo. E aí eu pensei, poxa, essa é a oportunidade de devolver tudo que o Piauí me deu, né? Através desse concurso. E aí agora sou a coordenadora do Miss Universo Piauí, sou a detentora aqui no Piauí, com essa parceria maravilhosa da Rede Meio Norte, com a Calor Produções. E a gente vai fazer um concurso lindo, né? A gente busca uma mulher inteligente, uma mulher empoderada, uma mulher que queira usar essa plataforma para influenciar outras mulheres, né? Para que a gente possa atingir a nossa comunidade, que a gente ajude na autoestima das mulheres e das pessoas, dos piauienses, porque eu tenho esse feedback de muita gente, né? De como foi importante para o nosso estado ter ganhado a coroa, ter ido até a São Paulo e ter falado, né? Tudo que a gente tem de melhor, né? Então, assim, a gente vai trazer essa plataforma para essa menina brilhar, né? Eu sempre falo, a gente já tem a Miss Piauí, ela tá por aí, né? Tudo que a gente vai fazer agora é moldar essa menina em grupo, trabalhando para que ela alcance o seu potencial máximo. Vai ser um evento gigantesco. Vai ser um evento gigantesco lá no centro, né, de convenções aqui de Teresina. A gente está preparando... Gente, eu não sei se eu... É porque eu não conversei com a equipe, mas eu queria tanto mostrar o meu palco. Tá exclusiva ainda não. Tá tão porque lindo. Você sabe que vai ter um segundo episódio desse aqui. É? Óbvio. Então ótimo. Vou mostrar o palco que tá A ideia é que a gente incrível. tenha um episódio antes, 4 ou 5 dias antes, pra gente falar de bastidores. Então você vai amar. Vou mostrar o palco lindo, maravilhoso. A gente vai proposital, falar... A gente vai entregar tudo agora de como é que funciona lá atrás. Eu já posso falar do Delta, né? Eu já posso falar do tema que é o Delta. Então, o tema é o Delta. Que massa. Então a gente tá tudo moldando através desse tema maravilhoso. Você está completamente imersiva nisso? Totalmente. As pessoas não imaginam, assim, né? Mona Lisa, cadê você? Aparece. Gente, eu estou completamente envolvida com isso, assim, desde a equipe de marketing, a equipe de comunicação, a equipe de produção, tudo, cada passo eu estou envolvida, assim, porque trazendo essa experiência de Miss Brasil, né? Depois que eu ganhei o Miss Brasil, eu estive envolvida em quase todos os anos, apresentando, sempre apresentando o concurso, apresentei também um reality pequeno que teve do concurso. Então, eu sempre estive envolvida com tudo isso. Então, vou trazendo toda essa experiência mesmo do Nacional. Parte dessa marca hoje é sua? Do Miss Piauí? Não, desse contexto desse evento? Não, o Miss Universo Piauí hoje, eu sou a diretora, eu sou a detentora. E proprietária. E proprietária, sim. Porque, na verdade, a proprietária do Miss Universo Brasil é a Martina, que é a Miss Universo Brasil 2015. Ela é a detentora. E aí ela faz essa licenciatura, acho que é assim que fala? Ela licenciou. Licenciou, exatamente. Para alguns estados, né? E aí ela
perguntou, Mona, se eu não tinha interesse, porque para ela, a gente tem uma relação Muito muito próxima, né? bacana, né? E para ela era muito bom ter uma Miss Brasil direcionando Miss Piauí, que é um Representando muito bem, né? exatamente. E aí eu acabei aceitando o convite, eu falei, vou pegar esse Miss Piauí para mim. Acontece quando? Dia 11 de maio, Então tá pertinho. pertinho. Para agora quem está assistindo, né? Vai ser essa próxima semana. Mas é importante que as meninas saibam, assim, porque toda a produção, tudo é dado pelo evento, pela organização. É porque tem o prejuízo, aspas, que antigamente achava que ia gastar muito dinheiro Porque para... tem muitas meninas com potencial, mas que não tem verba mesmo para participar. Então, assim, tudo que você vai precisar são as suas roupas, vestidos, sandálias, assim, para o confinamento. Durante o concurso, que é o mais caro, que as meninas se preocupam muito, que é vestido de gala, sandália, maquiagem, roupa, tudo do dia é o evento que vai dar. Tudo. Então não se preocupa com isso. Não, além Isso da é muito premiação. importante você falar sobre isso. Às É. vezes ela não se inscreve com medo de não ter eu tenho dinheiro. Não, tudo isso vai ser organização. maquiagem, As fotos, cabelo, fotos. tudo. Fotos oficiais, tudo vai ser Que dado pela bacana. organização, além da premiação. E você ainda Opa. não se inscreveu? Tá esperando o Escreva. quê? Tem vaga ainda? Tem vaga ainda. Poucas, mas A gente vai fazer seletiva. A gente vai selecionar entre a gente 30 meninas para poder fazer a seletiva presencial. Tá? Então, depois a gente vai receber... Eu já fiquei sabendo que tem várias meninas. Mas não tenham medo disso. Né? É muito importante que a gente tenha vários perfis mesmo para entender ali quem mais se enquadra, né? Quem está preparada para Perfeito. viver esse momento. Você, papai, você, mamãe, fica tranquilo. É uma empresa muito responsável. Exatamente. Né? Com A gente está lidando com sonhos. Grandes Né? profissionais. Toma cuidado É com isso. E sim, você tem uma retaguarda muito forte de resguardar a sua filha psicologicamente, Psicológico. fisicamente. Tem psicólogos lá durante Então, o concurso. fica tranquilo. Se o filho, o sonho da tua filha é isso, deixa ela seguir com Eu acho que tranquilidade. tem que só apoiar, né? É isso. Estar ali. Cara, eu tô encantado. Mona Lisa, eu quero que você venha agora, antes, óbvio, né? Aham. Antes do concurso, do evento, né, Kilson? Pra gente bater um papo especificamente sobre bastidores, E tem bastante coisa. não é? Então, acho que é um segundo episódio. Se você tiver disponibilidade, a gente queria muito sobre isso. Não dá pra falar em 1h30, 1h40, Não é dá. muita coisa. É muita coisa, Mas São verdade. muitas histórias. Mas a gente abriu muita coisa aqui, né, Kilson? Oh, muitas histórias. Kilson, você não quer participar, não? Não, eu não. Como apresentador, calma, já. cara. Espero que você tenha gostado, Mona Lisa. Ah, foi muito bom, muito bom. Adorei o papo, assim, é bacana a gente poder conversar, se abrir e se aprofundar em tantos assuntos bacanas. Eu tô impressionado com uma coisa, né? O teu instinto de autoproteção. Tinha momentos ali que ela quase derramava uma lágrima, ela voltava. Não era? Várias vezes, na verdade. Não é? E ela volta e segura. É verdade. Fragilidade, não. Eu acho que quando a gente tá superado, eu acho que até não tem problema. Agora. Mas, quando se tá superado, a gente não mas pode, era isso. a gente não pode sangrar na frente de todo Certeza, mundo. né? Mas quando a gente tá superado, tudo bem. Mas é porque eu sou assim, eu vou ter que Sangrar segurar. na frente de todo mundo é Não forte, dá. viu? Obrigado pela oportunidade de bater esse papo. E venha pra gente concluir esse Claro. podcast. Aí eu vou trazer muitas coisas, já vai ter muitas coisas. Agora ela vai estar mais tranquila pra definidas. falar. Sim. Ela entendeu, graças a Deus, como é que é. certeza. Bom, Ela que é a embaixadora do sambista Sangue Bom. aí essa história do samba a gente vai contar Com no segundo certeza. episódio, né? É verdade. É verdade. Vamos Qual contar. o teu IG embaixo? Mona Lisa Alcântara. Mona Lisa com YSA, porque minha mãe é dessa. Ela gosta de enfeitar o negócio. Mas se aqui do Nordeste, se não tiver um tiver W, Y, não vai. Obrigado, Mona isso aí Lisa é o cast do Piauí para o Mundo. Até o próximo episódio. Com certeza, vamos lá. Primeiro podcast em TV aberta todos os sábados às 10h30 da noite. Assiste o próximo. Isso é o Yelcast.